Salve, salve, galera! Estamos começando aqui outro Me Engana Não, o podcast que tudo pode. Hoje aqui com o nosso amigo Diogo Chay, o rei da ironia goiana. E aí, Dioguinho, pronto para mais uma? Fala, my friend, beleza? Feliz ano novo aí pra todos. Começando 2022 aí com o pé direito. Tô pronto aí, bom te ver, Brunão. Tava com saudade. Agora livre do Covid. Livre do Covid. Eu nunca peguei esse trem, né? Esse trem não me pega nem a bola. Pode tossir na minha cara que eu não pego esse trem. Graças a Deus. E hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o vereador por Goiânia, um grande amigo nosso, um dos mais jovens da Câmara Municipal, o Lucas Quitão. E aí, Lucas? Tudo bem, cara? Salve, Dog, Brunão, Dioguinho, toda a produção aí do Me Engana Não. Satisfação estar aqui com vocês. Demoramos a chegar, né? Acontece. Esse dia, mas estamos aí firme e um 2022 abençoado para todo mundo. Estamos precisando. Estou à disposição de vocês, vamos para cima. Algumas peripécias no caminho aí, né? Fim de ano corrido, né, Quitos? Cara, demais, Dioguinho. Esse dezembro, principalmente, foi corrido, mas foi bom, proveitoso, né? Trabalhamos muito. E viramos a página, né, cara? Porque 2021... foi pesadíssimo, acho que para todo mundo aqui, né? Vencemos, né? Estamos vivos. Eu acho que desde 2020 está sendo anos bem pesados aí, viu? Então, eu mesmo, que vocês sabem disso, o pessoal que está acompanhando em casa, não sei se todo mundo sabe, semana passada nós não tivemos o programa porque eu estava testado positivo do Covid e é a segunda vez que eu pego esse vírus, mas graças a Deus vacinado com as 2 doses, não tive a oportunidade de tomar a terceira. Mas eu brinco até que mais uma a gente pede música no Fantástico, né, Dioguinho? E não tá fácil. Goiânia. Quem não pegou, tá pegando. Goiânia, eu tive a notícia semana passada, Lucas, que na semana que vem se esgotam já os leitos de UTI por conta do Covid. Cara, isso é um absurdo, né? Porque a gente teve tanto hospital de campanha aí, desmontaram tudo. O que você pensa disso tudo? Cara, é uma encruzilhada, né? Porque de um lado o gestor está pensando em às vezes economizar, né? Não tinha tanta demanda mais. Do outro lado, a gente já sabia também que viria uma nova onda, né, Dioguinho? Na Europa mesmo já era constatado isso. Mas assim, nesse imbróglio todo, os hospitais foram desativados, né? Inclusive a maioria deles do governo do estado, né? A prefeitura tem Célia Câmara, que ainda atende com uma operação menor, mas funciona. E aí, para terminar, ainda teve uma cereja do bolo, né? Que foi a influenza, né? H2N3. Exato, que eu acho que nem os especialistas contavam com um crescimento tão grande das infecções, etc. Mais o dengoso, né? O dengoso tá aí picando até... Mais a dengue, exatamente. Não, e é uma sopa de letrinha, porque agora diz que tá vindo de fora H5N6, né? É um negócio assim, parece que não encerra nunca. Tá chegando a vacina agora do H2N3, tá vindo H5N6. Isso aí parece PlayStation, todo mundo lança uma versão nova. Se ficar preocupado com isso também, a gente nem sai de casa, né? Eu prefiro olhar a parte boa, que você lembrou muito bem. Quem tá vacinado tá passando ileso, né? Quase ileso, né? Eu acho que... Eu mesmo não tive problema nenhum. Exato. E essa galera que precisa de hospital, às vezes é para tratamento básico, não é nada tão complexo como era antes, né? Todo mundo, assim, na maioria dos casos da antiga cepa, precisava ali de um respirador, né? De um tratamento a mais, oxigênio, muita UTI. E não está acontecendo isso dessa vez, pelo menos esse ponto. Quanto à sua pergunta de projeção de UTIs lotadas, né, Goiânia estava à frente de outras capitais na questão de vagas hospitalares. E por isso, talvez a prefeitura antecipou aquele decreto proibindo grandes eventos e tal, que inclusive teve aí uns rumores, né, nos bastidores do setor produtivo, que o pessoal não foi convidado para discutir o decreto, mas foi feito e vamos ver se ele vai ser cumprido, se todo mundo vai colaborar, né? Mas o que você acha desse decreto aí, Dioguinho? Sua opinião, assim, cara, verdadeira. Depois de 2 anos de Covid, que a gente já está acostumado a como é que funciona a doença, todos os lockdowns que já teve, você acha que é o caminho agora que... Cara, eu acho que não é o ideal. O problema é que o prefeito porque tá todo mundo vacinado já, né? Não tá nem todo mundo, eu ia falar disso. O prefeito faz também porque a responsabilidade é dele, entendeu? Então, ele está olhando a situação dele. Por exemplo, se ele não fizer isso e precisar de UTI, de leito hospitalar, a culpa vai ser dele, entendeu? E aí a gente vê também um negócio que eu acho que a gente vai chegar alguma hora desse papo aqui,
na questão aí da ajuda do governo do estado, da posição do governo federal nisso. Então, assim, querendo ou não, o prefeito tá ali na ilha. Ele vê os leitos acabando, a primeira coisa que ele faz é... Onde a Anápolis não mexeu nada, a Anápolis tá... Aparecida também, pô. E o que eu fico pensando, Dioguinho? Não adianta fechar a empresa e deixar a gente desempregada se o ônibus ali, cara, se você for no Eixão hoje, tem 1 milhão lá, entendeu? E daí por diante, né, em outras aglomerações também, que o poder público poderia ajudar. Mas, infelizmente, não existe essa conexão. Olha, a prefeitura faz isso, o Estado faz o mesmo, a União o mesmo. Aí é uma discussão antiga que a gente, né, já deve ter tido ela várias vezes, inclusive eu e vocês. Mas para o nosso público entender, foi meio que uma medida de urgência para ver se contém, e inclusive para conscientizar também o pessoal de vacinar, porque tem muita gente que ainda não terminou a segunda dose, não tomou a dose de reforço. Cara, a situação das crianças que voltaram à aula hoje, né? Isso é um absurdo, né? Eu passei o Réveillon no Rio de Janeiro agora. O Rio de Janeiro, cara, eu amo aquela cidade, mas ele é um antro de Covid. Eu acho que Copacabana nunca teve Covid, porque lá máscara é algo que ninguém usa. Eu fui também ano passado. É impressionante. Ali ninguém usa máscara. Eu fui no auge da pandemia. No auge. Se foi agora, estava liberado. Eu fui em março do ano passado, no auge. Aquele auge que aqui eu saí de Goiânia. Desculpa interromper só pra... Mas eu saí de Goiânia, o Dog. Tava Goiânia dando lockdown. Aí no dia que eu peguei o voo, eu falei, nossa, ainda bem que eu tô saindo dessa merda. Que dia que tá dando lockdown. Cheguei lá, velho, no Rio. O Rio era um lugar que não tava lockdown no Brasil. E lá, cara, assim... Não, tudo aberto lá. E o povo, assim... Cara, você entrava na loja de comida. Não tinha... A mulher que te atendia, eu de máscara lá, e a mulher sem máscara. Eu falava, caralho, não, eu sou um ET, eu tirava a máscara. Eu vou te falar, eu me senti exatamente esse sentimento. Só isso que eu queria falar. Eu me senti envergonhado. Porque eu levei máscara, comecei a usar máscara. 3 primeiros dias, cara, tava indo pra praia de máscara. Parece que você que tem o Covid, né? Eu comecei a olhar pro lado e falei, cara, todo mundo me olhando, ninguém usa essa porra dessa máscara. Aí eu falei, foda-se, deixar a máscara em casa, irmão, dali eu não usei mais. E assim, eu não sei se eles estão certos ou se eles estão errados, mas eu tava lendo o jornal local, tava vendo o jornal local, e eles falando que quando eu estava lá, que foi até o dia 4 de janeiro, tinham 24 pessoas internadas na UTI. E ontem teve até um bafafá sobre isso, do presidente da Unimed lá de Fortaleza, por isso eu queria entrar nesse assunto. E lá os jornais estavam dizendo que dos 24 internados na UTI com Covid, 12 não tinham tomado vacina nenhuma, 8 tinham tomado a primeira dose e 4 tinham tomado a primeira e segunda dose ou dose de reforço. Aí ontem veio o presidente da Unimed Fortaleza, eu acho, se não me engano, e deu até um bafafá, o pessoal ameaçando ele de morte, que aqui no Brasil hoje está tudo polarizado, né? Você não pode ter opinião nem falar o que você está vendo, você tem que tomar cuidado com tudo. Veio e falou que todo mundo que estava internado lá em Fortaleza, a maioria tinha sido vacinado. E a gente conversando até com um amigo nosso, a esposa do Xandão, que é médico, inclusive mandar um abraço para o Xandão, ela é médica, ele é médico, através de um outro amigo nosso, né, o Lucas Calil, que também está com Covid, e ela falou que a Omicron já é uma defesa do vírus, porque como está todo mundo sendo vacinado, ou pelo menos 70% da população está vacinada, né, o vírus, como uma forma de se defender, ele faz uma mutação para uma variante, eu não sei explicar direito porque eu não sou médico, mas pelo que eu entendi é isso. Dá uma cruz ali e vira um vírus diferente. Vira um vírus mais fraco do que o outro, porque a única coisa que a gente sabe, que ninguém sabe de nada, né, do Covid, mas a única coisa que a gente sabe é que esse Covid, essa Omicron, ela não é tão letal quanto a Delta. Eu peguei as duas, para mim não vi diferença nenhuma. Tudo é Delta, Alfa, Beta. Agora, eu sou um defensor da vacina e queria saber a sua opinião sobre isso. Então, o que você acha? Se você concorda com a medicina, igual a nossa amiga falou, que isso é uma defesa do vírus, ou você acha que esse negócio de passaporte da vacina não tem nada a ver, que a pessoa tem liberdade de entrar e sair de qualquer lugar? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Cara, eu sou bem, até por cansaço já de uma discussão que às vezes a gente vê muita gente ignorante, né? Achando que é médico, achando que é pesquisador. Eu prefiro aceitar o que eles dizem, né? O que os médicos dizem, o que os pesquisadores dizem. E quando me mandam fake news contra a vacina,
eu mando de volta o site da Sociedade Brasileira de Infectologistas, principalmente em grupo de família, porque eu fico com medo da minha mãe, de alguém me passar vergonha, sabe? Entendi. Então eu mando ali, porque aquele portal, por exemplo, é de gente que estuda vírus, que estuda infecção, que estuda pandemia há milhares de anos, né, há centenas de anos, que vão saber exatamente o que a gente precisa. E é nesse ponto, ó, que eu resumo a minha opinião, inclusive em grupo de WhatsApp. Falo, gente, todo mundo a vida inteira se vacinou, todo mundo sabe o que tem que fazer. O brasileiro era acostumado com o Zé Gotinha, né? Que a criançada era adorada. O SUS. Tá, exato. Hoje não tem isso mais, mas o recado é o mesmo, galera. Nós precisamos vacinar, só tem esse caminho. Agora, como a política entrou no meio dessa discussão, aí se criam muitas coisas, né? E está acontecendo no Brasil o que já acontecia há anos nos Estados Unidos, né? Que é isso. Essa desconfiança do que sempre foi feito, do que sempre deu certo. No meu caso, eu não tenho dúvida nenhuma que é o único caminho, né? A prova é que nós estamos retornando ao normal, depois daquela turbulência toda, só por causa da vacina, e não adianta fecharem o olho para isso. Justamente. Né? Os bares voltaram com capacidade máxima, a conta é fácil, né, Kito? É o seguinte, a conta é fácil. Antes de vacinar, todo mundo pegando Covid, morreu milhares e milhares de pessoas por dia. Depois que vacinou a população inteira, o Covid quase acabou. A conta é muito fácil. Se vacinou todo mundo, o Covid praticamente acabou. Acabou as mortes, acabou tudo. Como que o povo ainda fica discutindo se vacinar? Até os Entendeu? É uma conversa para retardado, cara. Eu penso entendeu? Quando eu vejo esses papos no WhatsApp, em grupo de WhatsApp, eu nem entro, porque é conversa para retardado. É para mim não xingar, mas eu seguinte, não mandar aí que tá. Tomar. Em que situação que eu tô? Se eu não tivesse um cargo público, eu não entraria nessa discussão a fim de convencer uma pessoa dessa a se vacinar. Mas eu tenho essa obrigação. Então é por isso que a gente fica ali relutando e tal. Quanto ao passaporte da vacina, eu acho que é mais ou menos parecido, sabe? Eu coloco a liberdade individual do indivíduo acima de qualquer coisa. A nossa Constituição também fala isso, né? Então, o resumo da obra. Vacina se você quiser. Tá aqui a prova que ela faz bem, mas eu não vou te obrigar a isso. E o passaporte da vacina, eu acho que se ele for aplicado, teria que ter uma liberdade ali do dono do comércio, do estabelecimento, do organizador do evento escolher isso. Ele tem essa liberdade. Não estou dizendo que nós vamos proibir o cidadão de entrar num terminal de ônibus, não é, no serviço público, isso não. Isso mas sim esse cidadão aí errado. que estão, esses 25% é os que está... Exato, circulando. Negócio, é o que a né? gente ainda tem que trabalhar para minimizar, né? Goiânia, cara, estado de Goiás, primeira dose só 60%, cara. Ou seja, metade do estado não tomou nem a primeira dose. Goiás. 40% não tomou a primeira dose. 40% não, Goiás 60%. É ridículo isso, cara. 60% se... não tomou a primeira dose? Não, 60% tomou só no estado de Goiás. 60% tomou a primeira dose, só a primeira, 60%. Entendi. Ou seja, 60%, cara, é mais ou menos metade. Ou seja, pra você ter uma ideia, metade então, da população de Goiânia que não tomou vacina. Então, como se na mesa aqui de nós três tivesse 4 pessoas aqui, 2 não tivessem tomado. É muito, cara. É muito. Tipo assim, é muito absurdo, entendeu? Por isso que eu falo que esse passaporte de vacina. Tem gente que fala a respeito e tal. Cara, lógico que tem que ter, irmão. Tinha que ser lei, obrigatório. Tinha que obrigar as pessoas a vacinar. Entendeu? Eu sou mais radical, sabe? A minha opinião é essa. Porque depois que matar alguém, eu concordo totalmente com você. Só que aí a gente vai discutir princípios. E numa nação, né, existe toda a corrente de pensamento. Inclusive, elas estão todas lá na Constituição. Então, por exemplo, eu como advogado, o ideal, falando em questões sanitárias, é isso aí que você falou, vai ter que vacinar todo mundo. Mas aí tem coisa que a Constituição garante ao cidadão, que é a liberdade individual dele. Então, dizer, olha, Bruno, você não quer vacinar? Beleza, cara, mas você não vai entrar no meu restaurante. Você vai organizar um jogo de futebol, como a Conmebol fez lá, só entrava quem tinha vacina. Isso não, eu não vejo problema nisso. É uma escolha. O jogo que você está falando é Flamengo e Palmeiras lá na Libertadores, isso. E muita gente que estava aqui na internet mandando fake news e questionando a ciência, teve que vacinar para pegar o avião para ir para o Uruguai, para entrar no jogo, entendeu? Uhum. Para, gente! Todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Para de politizar as coisas. Tem gente que tem certeza que a vacina funciona. Mas ele tá lá no grupo da galera dele, conservadora, que não quer assumir. Ele quer lacrar, né? Ele quer, assim, ele tá achando que a vida, tá achando que o discurso político é mais importante que a saúde, que a vida dele, entendeu? Cara, não sei se vocês assistiram, inclusive vai uma recomendação aqui, no final do ano agora saiu um filme muito interessante, que é o Não Olhe Para Cima, com o Leonardo DiCaprio e um elenco fantástico. E eles discutem exatamente em cima disso. Hoje a sociedade, ela fica preocupada com o show. Todo mundo quer ter uma opinião, a notícia séria. A pessoa quer fazer piada, quer sacanear, e ninguém preocupa com a raiz do problema, ninguém preocupa com o assunto.
Até pra gente entrar num outro assunto, que esse Covid a gente tem que falar, mas Não olha pra cima, é 7 horas de filme, hein? 2h30. Igual uma série que tem. Eu me livro, digo que eu fui assistir, rapaz. Nossa, fumei umas 3 carteiras de cigarro. Mas você umas gostou 4 cocas. Você gostou do Leonardo DiCaprio, não? Doido, cara tá babando lá no filme. Né? Enfim, tanto o Emmanuel Macron da França, que é um profundo defensor da vacina, quanto no Canadá agora, eu estava lendo que o governo do Canadá, e aí a gente vai entrar num assunto que eu acho mais interessante que o Covid, fizeram um passaporte da vacina lá meio diferente. O Canadá liberou os recreativos da maconha. Então, eles fizeram um passaporte lá que é o seguinte: você pode sair, transitar e ir para qualquer lugar, mas você não pode consumir álcool e nem comprar maconha se não tiver tomado a vacina. Resultado, de um dia para o outro, aumentou 18% a procura das vacinas no serviço público. Porque quem que vai ficar no Canadá, que todo mundo fuma maconha e bebe cerveja, quem que vai ficar sem a alegria deles, né? É o recado dos nossos representantes aí, ó. Vocês querem que todo mundo vacina, libera maconha, pinga, puta, tudo aí. Que... Não, a pinga já é liberada, a puta só a boca que não vê que é liberado também, né? Inclusive, já dando um spoiler. Libera aqui, a maconha, a pinga e a puta junto. Já dando um spoiler aqui, Me Engana Não é um podcast bem eclético, sabe, Vitão? Então a gente trouxe aqui o Matheus Ribeiro, da Força Jovem Goiás, presidente. Hoje tá vindo o Quitão. E a próxima vai ser uma dona de uma casa importante de Goiânia, casa de prima importante aqui de Goiânia. Empreendimento forte. Empreendimento forte aqui de muitos anos. Quem tem mais de 30 já foi, já conhece. Quem tem mais de 20, tá aberto até hoje lá, ué. Não, mas quem conhece das antigas, né? Das antigas. Mas como o governo do Canadá fez isso, essa iniciativa, e eles tiveram um retorno muito importante lá, como eu falei, em 24 horas, 18% procuraram, não sei se chama posto de saúde lá, mas para se vacinar, que tem pessoas que não tinham se vacinado. E a gente sabe que você tem um trabalho importante aqui na Câmara de Goiânia, que foi da liberação do uso do canabidiol para pessoas que têm dificuldade, têm Alzheimer, pessoas doentes, né, de fato, que é o uso do canabidiol, que é um composto que não é maconha, mas é um composto retirado da cannabis, para pessoas que têm doenças graves, como Alzheimer, e tem alguns casos, eu sei porque te acompanho há muito tempo, eu sei que tem um caso específico que mexeu muito com você. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa história. Cara, só um gancho. Lá no Canadá também eles instituíram um imposto da saúde. Olha que massa, Júlio. Quem também não insistir ainda, mesmo com essas restrições, e não se vacinar, vai pagar lá uma taxa, não sei se é 100 euros por semana ou por mês. Porque é o seguinte, o que eles falam? Olha, você que não se vacinou, você está transmitindo com mais facilidade e tal, então você tem que ajudar a arcar o sistema público de saúde, que é um negócio que a gente discute em toda a roda, né, de resenha nossa. Cara, você não precisa se vacinar, mas você também não pode ocupar um leite UTI daquele lá que se vacinou certinho, que às vezes ele vai precisar. Então a discussão é sempre essa, né? Igual o cinto de segurança e o capacete, né? Uhum. Tem lugar nos Estados Unidos que você não precisa usar capacete. Mas se você se acidentar ali, você não vai ter uma vaguinha no SUS para te tratar. O governo não vai pagar por você. O que acontece no Brasil... Você assumiu o seu risco, né? E isso é política pública, né? Porque sai caro para o país, né? Então, lá eles pensam diferente, acho que até muito à frente nossa, né? Sobre a cannabis medicinal, você sabe que é uma luta nossa e vai fazer 5 anos. Já são 3 projetos de lei, né? Um já é lei, que para mim é o mais importante, que traz para o município a obrigação de oferecer esses medicamentos para essas famílias, né? Você falou muito bem, tem casos graves aí de Alzheimer, fibromialgia, depressão, ansiedade, epilepsia para criança, né? Que é pesado. Um monte, Dioguinho, muitos mesmo. E estão descobrindo cada dia mais tratamentos usando a cannabis terapêutica, que aí ela vai além do canabidiol, que você falou, porque o canabidiol é um dos compostos de mais de 300 que tem na cannabis. Tem o THC, né? Tem o canabidiol, em tese, é o CBD, que é o mais usado, principalmente nesse caso de epilepsia, que são as crises ali e tal. E aí, eu como vereador... Eu tomo para ansiedade, tem muito. Boa. E tá fazendo bem? Cara, vem fazendo, muito tempo. Que bom.
Então é o seguinte, Diogo, eu como vereador, o Bruno sabe muito bem disso, eu tenho limitações para me poder atuar. Por exemplo, no município, eu não poderia discutir plantio, eu não poderia discutir descriminalização, eu não poderia discutir a regulamentação para trazer esse tipo de planta aqui para o Brasil. Que, inclusive, hoje é o maior problema, né? Como aqui é proibido o cultivo, todos esses extratos de cannabis que fazem parte dos medicamentos, dos óleos, das pomadas e tudo mais, todos eles são importados. Então, por isso, talvez, o preço só continua crescendo com a alta do dólar, né? Tem tratamento, por exemplo, para criança, para idoso, que chega a custar mais de 3 mil por semana. Que isso? Então, assim, é inacessível para 90% de Goiânia. Qual que era a nossa ideia? Oferecer essa possibilidade nas farmácias públicas do município, que já existem, né? E, por exemplo, você vai tratar uma criança com epilepsia, o pai pode escolher lá o anticonvulsionante alopático, que faz assim, até para a convulsão da criança, mas vai fazer um monte de outros maus para ele, né? Intestino, estômago e etc. Então, Efeito e reação. exato. É a farmácia tradicional, pesada, química. A nossa opção é, olha, você tem essa aqui, que é a terapêutica, né, e etc., fitoterápica, que é o que a gente já sabe do estudo da cannabis. Era só isso, a gente só trouxe a responsabilidade do município. Enquanto eu for vereador, né, eu estou limitado a isso. E a gente trouxe um dia para pesquisa, um dia para conscientização, justamente para ir propagando a ideia do quanto faz bem. E assim, isso é natural, até porque eu vejo todo dia alguém, um amigo, um familiar, me procura e fala, olha, soube de um caso, deu muito certo e tal. Então, está popularizando e a gente quer que isso chegue, esse medicamento chegue para a família mais humilde, né? Se Deus abençoar e a gente tiver uma carreira promissora na política, eu quero chegar no Congresso para discutir esse tema. E aí sim, lá eu vou ter competência para apresentar um projeto que trata de outras coisas, né? De outras questões, inclusive discutir no futuro o que a indústria pode fazer com esse material, como já é feito nos Estados Unidos, em Israel, né? Tem muita utilidade, sabe? Dá para a gente atender não só a questão da saúde, mas eu vejo também uma oportunidade grande da indústria, tanto que hoje o projeto que está sendo discutido no Congresso já tem apoio em massa da bancada rural, que vê isso uma grande oportunidade pelo clima e tal no Brasil, sabe? Você está no seu segundo mandato, né, Quitão? Isso. Você, no primeiro mandato, você foi o mais novo da Câmara, não? Fui o mais novo e um dos mais novos a chegar na Câmara também. A chegar na Câmara. Cheguei com 25, tiveram 2 outros vereadores com um pouco menos de idade. E eu acho fantástico, assim, Quitão, porque na minha época, quando a gente fala na minha época, o cara já sabe que o outro é velho, né? Na minha época, minha mãe, vou falar bem claramente, minha mãe Nair, inclusive, beijo, mãe, ela falava assim, eu converso sobre tudo, menos sobre política. Não quero conversar sobre política, porque política é tudo corrupto, são sempre os mesmos, o povo só quer saber de roubar, aquela história que todo mundo deve ter tido seu caso na família. E o Antônio Hermílio de Moraes, ele falou que, lendo um livro dele, ele fala, falecido Antônio Hermílio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, ele fala que enquanto as pessoas boas não entrarem na política para procurar fazer o bem, as pessoas ruins vão dominar aquele local. E as pessoas, acho que o brasileiro, a diferença da época da minha mãe para hoje, é que hoje as pessoas estão muito mais politizadas. As pessoas conversam. Antigamente ninguém queria falar de política, era o famoso espalha-roda. Você falava de política, o cara queria correr. E hoje eu fico muito feliz, Quitão, de ver a pessoas jovens como você na política. E a gente quer saber, eu sei já dos seus planos desse ano concorrer ao Congresso, na vaga de deputado federal, e eu queria saber, assim, você como deputado federal pelo estado de Goiás, o que você, eu acho que tem esse projeto do Canabidiol, que é uma bandeira muito forte sua, porque é desmistificar, né, a história que não é a maconha, é a cannabis para uso medicinal, e o que você acha que, com a sua ideia, com a sua jovialidade, o que você pode levar para contribuir no Congresso Nacional, hoje, vendo esse cenário tão politizado que a gente está vivendo hoje no Brasil, que hoje se você fala que não pode cobrar o passaporte da vacina, o cara fala, você é comunista. É o Bozo, né? É o gato. Como eu tenho curiosidade desse assunto aí, até antes de terminar de falar da cannabis. A gente já conhece o seu trabalho, né? Na parte medicinal aí, é muito importante, já apareceu em vários programas. Eu quero saber, então, curiosidade aqui,
se aparece muito maconheiro perguntando se você vai liberar a maconha, esses trem. Aparecia mais, Joguinho, mas eu acho que agora... A galera manda um zap, falou aí, vai liberar o verde. Não, assim, de Pode vez fumar. em quando, e comentário de Instagram e tal, mas a galera é mais desinformada. Pracinha agora liberou. Tem muita gente, assim, que às vezes via e começava a pesquisar, mas assim, no começo algumas pessoas, até amigos tirando onda, né? Mas assim, depois foram ver que era a questão mesmo medicinal, o foco era esse, isso. E, inclusive, dentro daquilo que eu falei, né? Mesmo se eu quisesse, se eu fosse apoiador, e eu não acho que o recreativo é o ideal para o Brasil agora, pelo contrário, nós temos que focar na medicinal, na industrial, para depois, se a sociedade evoluir, a gente entrar nessa... Mas você é contra a legalização, então? Cara, sou. Droga, sim. Porque, por exemplo, igual lá nos Estados Unidos, né, na Califórnia, igual é na Europa. Nos Estados Unidos, alguns estados, né? Igual é no Uruguai, igual é no Uruguai. A Europa praticamente inteira. Porque é o seguinte, a droga, cara, se ela não for, como é que eu falo assim, para uma criança, um jovem... Não tô falando droga, tô falando cannabis, né? Não, isso, cannabis, mas eu tô falando a cannabis enquanto entorpecente, né? Exato. Essa que traz crime, que traz arma, que arrebenta a nossa sociedade, essa eu acho que não tá pronto, o Brasil não está pronto para legalizar. Até porque um jovem que começa fumando maconha aos 15 anos, ele vai ter as consequências graves disso de 20 em diante. Isso é pesquisado, isso é comprovado. O que a gente fala é do cannabis terapêutico, e esse sim salva vidas. Agora, se a sociedade evoluir primeiro, reconhecendo esses avanços, isso ajudar na economia, na indústria, aí a sociedade vai estar pronta para falar assim, olha, não vejo problema se legalizar o recreativo, o entorpecente, dentro desses parâmetros, que aí a sociedade, sim, vai começar a enxergar onde é que o uso é bem-vindo, entendeu? E não para essa juventude que, às vezes, sem controle, sem informação, pode ser uma porta para outras, entendeu? Mas nesses países que eu te falei, não tem esse problema de arma, disso, daquilo, por quê? Porque são países organizados, né? E eles passaram por esse, eu concordo com você, e eles passaram, Diogo, até nesses estudos nossos, a gente viu no Uruguai mesmo, eu fui no Ministério de Drogas, o ministro me recebeu para a gente falar dessa questão da cannabis terapêutica. Isso. E eles foram me mostrando a evolução do país até chegar nesse ponto, de dizer, olha, você pode plantar ou você pode se associar a um clube e etc. Mas tudo muito bem organizado com a sociedade evoluída, que sabia ver, assim, olha, onde é que isso vai se encaixar, para quais são as pessoas que vão procurar. Inclusive um dado que me espantou. Depois que foi legalizado lá, a juventude reduziu o uso. É isso que eu ia falar. Eu acho que se legalizasse, ia diminuir. Por quê? Porque ia deixar de ser errado. Todo mundo gosta muito do que é errado. Gostoso, né? O povo gosta do que é errado. Bom, sim, agora, entendeu? Eu acho que de primeiro no Brasil vai crescer muito o uso, sabe? Esse é meu medo. Se, assim, a nossa sociedade evoluir a ponto de aceitar, no futuro, quem sabe, né? Hoje eu acho muito difícil e não acho que seria ideal, pelo contrário. O Brasil não vai ter controle disso, né? Você falar do Uruguai, a população total do Uruguai é a metade de Goiás. Então, assim, é muito mais fácil você fazer política pública, de conscientização, né, e de tudo mais, assim. É um mini país, né? Exato. Não é só a gente sair colocando mais coisas aqui, pelo contrário, sabe? Eu acho que a gente tem que educar a nossa sociedade primeiro, para depois discutir esses temas aí. Não, e é cultural. Quando a gente fala isso, que lá fora é liberado, por que não aqui? Por que não? Porque o Brasil, infelizmente, ainda é um país muito atrasado, cara. Culturalmente muito atrasado. Ué, a cada 10 pessoas em Goiânia, só 6 assinou, 4 não? Não, e não sei se vocês estão acompanhando agora, lá na Inglaterra, eles estão pedindo a renúncia do Boris Johnson, lá, o primeiro-ministro, porque ele estava fazendo festinha, lá quando decretou o lockdown, lá ele estava fazendo festinha. Cara, aqui no Brasil a gente tem um presidente que não usa máscara, irmão. Entendeu? Que faz motociata, e chama todo mundo para o Congresso e tá tudo bem, entendeu? Tem uma galera que aplaude, tem uma galera que fala uhul, e eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, mas assim, a gente tá começando, aquilo que eu falei, a gente tá começando a se politizar agora. Lá os caras conversam de política, mano, tem 500 anos, tem 1000 anos. São democracias, assim, de 300 anos em diante, né? Nós temos uma democracia estável hoje, mas que em 30 anos foram 2 impeachments, né? Então, assim, tudo isso que nós estamos vivendo, eu concordo que é uma evolução. Por exemplo, essa galera que está fissurada no Bolsonaro, conservador total, esse é o recém-chegado à política, né? Ele vai ter lá suas frustrações, suas alegrias, e aí ele vai evoluindo. Tanto que já até respondo aquela outra pergunta sua, Bruno, que é o seguinte,
que você faria lá no Congresso se eu chegasse? Né? As bandeiras. Eu assim, passado por isso tudo aqui, eu acho que eu ia pelo equilíbrio. Que é o que a gente já viu. O país na mão da esquerda não deu muito certo, o país na mão da extrema-direita também não tem dado muito certo, a economia comprova isso pra gente, inflação de 2 dígitos e tudo mais. No mundo inteiro também, mas no Brasil é agravada, né, pela questão da energia e outras. Depois nós falamos disso, mas aí eu acho que para o Brasil dar certo é equilíbrio. E tem 2 coisas que eu acho que deveria ser palavra de ordem lá no Congresso, que é o seguinte: gerar emprego e reduzir imposto. Esse, para mim, é o pilar que o brasileiro quer ouvir do próximo presidente, do que se manter. Mas qual candidato que se encaixa nesse perfil que você está falando aí? Cara, eu vou descobrir ainda na época da eleição. Porque não tem isso que você viu. Cara, é outra coisa que me decepciona, Diogo. Não tem porque nenhum. Todo mundo discute nome, cara. Não tô vendo ninguém discutindo projeto. Entendeu? Eu quero ver o economista do Moro, saber o que você tá pensando pro Brasil. Porque de início, para mim, Diogo, não tem outra salvação pro país se não for pela retomada econômica. Uma reforma tributária séria. Você dá dignidade pro cara trabalhar. Até porque, vou te falar mais, tem gente preocupada em ficar dando auxílio, aumentar auxílio, aí o Bolsonaro fala que vai dar mais, o Lula que vai dar mais. Eles estão dando peixe, cara. A gente tem que dar a vara pro cara pescar. Por exemplo, você vai dar um emprego, você não precisa dar nenhum programa social. O melhor programa social para mim é o emprego, né? E aí eu tô falando de Nordeste, dignidade do cara, dignidade. Né? O cara que tem emprego, às vezes ele não depende tanto de um posto de saúde, de uma escola pública, de uma vaga no CIMEI, né, que a gente tem muito aqui em Goiânia, e sempre nessa época do ano, principalmente as mães se desesperam, porque reduziu o salário, ou às vezes o pai perdeu o emprego, ou a mãe tem que pôr a criança numa creche pública. Isso está acontecendo demais, sabe? Então, assim, o cara que tem emprego, ele tem dignidade e ele dá uma folga para o Estado poder fazer investimento, melhorar as coisas, sem aquele gasto imediato com ele ali, e as coisas vão dando certo, né? No futuro, quem sabe, a gente chegar a ponto de reduzir imposto e diminuir também um pouco das responsabilidades. Dizer assim, olha, eu vou cuidar do básico e daqui para frente você toca. No caso da educação, não sei, né? Tem países liberais que isso deu muito certo. Você vê que no Brasil uma carga tributária de média aí de 27% a 30%. A gente paga tudo que a gente ganha, né? Uma média geral. Tem países aí como o Chile que não passa de 20%, de 15%. O dinheiro está no bolso do cidadão. E a gente brinca muito aqui na nossa realidade, viu? Você paga ali muito imposto. Vamos supor que você esteja nessa média aí dos 30% de imposto de renda, certo? Você paga para morar num condomínio fechado para ter segurança. Você tem que ter um plano de saúde. Você anda no seu transporte particular. Você estuda numa escola particular, numa faculdade. Tem que ter seguro no carro. Você está pagando 2 vezes. Tem que ter o seguro do carro, se não tiver seguro, rouba. Nós estamos pagando 2 vezes, que era para a gente já ter isso do governo, do Estado, né? Então, assim, é uma reflexão muito grande, que vai demorar muito tempo, mas eu acho que já era bom a gente começar a discutir isso. Então, que é a forma de mudar o país. Sabe qual que eu acho que é o problema, então? Acho que vocês sabem, mas não sei se todo mundo sabe, eu trabalho com comunicação política, faço campanhas políticas aí pelo Brasil, e na campanha de prefeitura eu fiz a campanha do prefeito de Águas Lindas hoje, Dr. Lucas Antonietti. E a hora que a gente foi fazer a pesquisa lá na cidade, para quem não sabe, Águas Lindas é a 6ª maior cidade do estado de Goiás. Do lado de Brasília, a cidade de Goiás mais próxima de Brasília. Tanto que toda a água de Brasília, toda não, mas acho que 60% da água de Brasília sai de lá, da represa do Descoberto, que é lá em Águas Lindas. A gente foi fazer uma pesquisa lá para entender, né, as características da população, e a gente chegou a um número que eu fiquei assustado. 43% da população de Águas Lindas são beneficiários de Bolsa Família e Bolsa Escola. Então, meu amigo, 43% da população ali depende do governo. Aí fica difícil, que era isso que eu estava falando, fica difícil você conversar com ele sobre proposta quando ele tá preocupado se os R$400 dele vai cair na conta para ele comprar arroz e feijão. Então, assim, a gente está num nível... É o pão e circo, né? A gente está no... E qual que é a chance de uma família dessa, por exemplo, pôr um filho para estudar, dele chegar num emprego bem sucedido? Só com Bolsa Escola. Não, porque exato. Coloca para estudar para ganhar o dinheiro do Bolsa Escola. Só que senão... assim, no período ali infantil, entendeu? Esse jovem com essa estrutura que, às vezes, muito humilde, a condição dele crescer na vida é muito pequena, né? Quando se você falasse assim, olha, não, vamos empregar bem seus pais, vamos dar uma condição melhor para você, vamos, né, melhorar a educação, que é outra obrigação nossa, aí sim ele ia ter muito mais oportunidade, não só aquela de ter ali uma
mãozinha do governo todo mês, deixando, inclusive, esse cara não pode assinar carteira, por exemplo, esse Não, beneficiário. Ele perde. Ele opta, às vezes, por ficar em casa e não trabalhar. É exatamente isso que acontece. Eu queria chegar nesse ponto. Ele prefere não trabalhar para não perder o benefício do que ir procurar emprego. Aí quando arruma emprego é bico, entendeu? Porque aí não vai assinar carteira. Então fica numa informalidade, uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes. Uma cidade maior que Rio Verde. Né? 400 mil habitantes é muita coisa. O cara fica numa informalidade que ele não acrescenta em nada, nem para a vida dele, nem para a arrecadação de impostos do município, para a economia, para nada. E o povo que tá bancando, né? E a gente que tá bancando. O povo tá bancando, tá? A gente tá bancando as pessoas que nem queria estar sendo bancado. Que nem queria. Que preferia estar trabalhando, mas ela é obrigada a ser bancada e a gente é obrigado a bancar. E aquilo ali, cara, é um negócio que acomoda o povo, entendeu? Esse é o problema, que ele fica vivendo aquela situação ali e não evolui. Mas quem pregou essa praga aí foi o PT, né? Quando começou com os Bolsa Família só. Tanto que um negócio que eu sempre falei, cara, e assim, é totalmente contra o que a propaganda política fala. Eu vi a propaganda do PT na época falando assim, olha, o Bolsa Família é muito bem sucedido, ele aumentou de não sei quantos milhões beneficiados para não sei quantos milhões. Mas isso é um mau sinal, cara, porque tem mais gente dependendo dessa miséria. O certo seria, olha, foi um sucesso, nós tivemos 10 milhões e hoje nós só temos 2. Porque o cara pegou uma mãozinha do governo, enquanto ele fazia um curso, ele arrumava um emprego, logo ele saiu. Deu impulso, né? E o certo era esse, ir reduzindo, né, essa quantidade de pessoas que dependem desse salarinho, merreca e vida de miséria, sabe? Porque, querendo ou não, isso é só uma ajuda temporária. Inclusive, eu acho que esses programas assistenciais tinham que ter prazo de duração. Mas não teria que ser só ele. Por exemplo, você pega lá o Pronatec, que é uma beleza. Olha, para você receber o Bolsa Família, você vai frequentar um curso do Pronatec e dirigir o curso para a demanda que precisa. Você pega, por exemplo, faculdade hoje de ensino superior em Goiás, tem um monte. Mas se você for lá no DAIA, eles estão contratando gente do Sul e de São Paulo, porque não tem operador das máquinas curso ali. Técnico. Curso técnico. Então, técnico assim, profissionalizante. Exato. Olha, qual que é a demanda de Goiás? A demanda de Goiás é pecuária e agricultura. Esses cursos aqui. Então, beleza. Os beneficiados desses programas vão fazer esses cursos que eles já vão sair empregados na indústria, no comércio, no agro, né? Por aí em diante. Eu acho que esse é o caminho, não tem outro, para dar dignidade para o povo e melhorar a situação nossa. Porque você tira um cara da miséria, você está ajudando na educação, você está ajudando na segurança pública, você está ajudando na saúde pública, né? Um cara que tem uma educação melhor, ganha bem, ele é acometido por menos doenças, né? A gente já sabe o ciclo todo, né? Como é que funciona isso. E deixa eu te perguntar, você tem alguma referência na política hoje, né, que está tem várias, exercício, né? que você fala alguém que você tem que me tira de exemplo. Bom, o mais próximo de nós é o Calil, né? Lucas Calil, que para mim é um exemplo de vocação política, né? Nós que somos amigos de infância dele, né? Desde moleque ele falava que queria ser político, que queria ser deputado e queria ser governador. Tá faltando essa última aí para ele completar, né, a trajetória. Eu quero estar lá, inclusive, porque ele tem essa vocação e sabe fazer, sabe? Ele dedica o tempo que ele tem para esse povo e é político porque gosta, sabe? Não é porque tem poder, não é porque não. É porque ele sempre quis aquilo e ele sabe o que o povo precisa, é do diálogo, ouve. E em outros níveis, né? Eu até tô lendo um livro interessante, cara. Realmente, a gente acompanhou junto, né? Desde molequinho, já falava. Você também, né, Kita? Você também, desde novinho, a gente já sabia... Antes de você saber, então já estava fazendo política sem eu ver e nós já sabia. E você falou que o Calil ele tem o sonho de ser governador, mas hoje os candidatos que a gente tem aí postados, o Gustavo Mendanha, que é de Aparecida, prefeito de Aparecida, que teve uma... Não, Mendanha vai? Não, mas só tem ele, né? Só tem ele. Na oposição, assim... Não, você tem ele, você tem o Caiado, e você tem o Major Araújo, essa aí? Não, o que o Bolsonaro Vitor vai apoiar, Hugo. o Major Vitor Hugo, que o Bolsonaro precisa de um palanque aqui, o Mendanha não é bobo nem nada, falou, não vou fazer palanque nem pro Lula, nem pro Bolsonaro, porque hoje... O Mendanha não vai colar com o PT? Não. Tá... Ele deu uma errada. É fake news demais também, né? O negócio é que hoje o povo gosta tanto de politizar o negócio e polarizar que fica até difícil de acreditar. Mas... Política era um trem chato de conversar. Ele antigamente era chato, ninguém aguentava, era um assunto chato. Hoje, o povo só conversa com esse trem de Bolsonaro e Lula, é insuportável. Você ver política era chato, hoje é insuportável. É igual você pisar na bosta.
Ainda bem Tá que fedendo, você pisa na bosta, irmão. Você A bosta trabalha com sobe esporte, né? A meu? bosta sobe pros dedos, pra chinela. Pode jogar a Havaiana fora. A política é um saco, irmão. E eu que dependo disso, cara. Pois Fala, é. Por isso que tô falando, política é um Pois é, saco. mas a gente tem hoje postado aí esses dois candidatos, Caiado e Mendanha. O que você acha, então? Você que está ali vendo os bastidores, o que você acha? Se o Mendanha tem chance ou não tem? Ou se o Caiado vai confirmar o favoritismo dele e ser reeleito com apoio do MDB? Cara, eu acho que você acertou nas duas possibilidades aí. O Mendanha tem chance. O Caiado é favorito, né? Governo na mão, tem ralado muito. Então, assim, nesse ponto eu acho que nós vamos ter mais clareza do que vai acontecer quando começar a campanha. Quando, por exemplo, o Caiado definir o caminho dele, né? Se vai realmente apoiar a terceira via, o Moro. E existe, inclusive, a possibilidade do Moro vir para União Brasil, né? Que é o partido... Que é a união do PSL com o DEM, com o DEM. Existe também, né, as conversas aí de... Mas ele vai sair do Podemos? Bom, tem essa possibilidade porque o União Brasil, em tese, seria o maior partido do Brasil e isso daria mais capilaridade para a campanha dele crescer, né? Falaram nisso essa semana, inclusive, né? Os articulistas políticos e tal, mas sem confirmação nenhuma. E pode ser também que eles indicam o vice de alguém, né? Esse partido, como é muito forte, pode indicar o vice ou até lançar a candidatura. Eu acredito que vai ficar nessa, de apoiar um candidato que já está colocado aí no cenário. Vai ser um novo MDB. Bom, tomara que não, né? Tomara que ver, vamos ver. Porque o MDB, eu já falei isso em outro programa, ele nunca lança um majoritário. Mas para governar o Brasil, você sempre precisa do MDB. Exato. E eles são muito fortes, né? E eu quis dizer, tomara que não, no sentido de ser fragmentado, né? Porque o MDB, a gente vê que o MDB de alguns estados não conversam ali com a nacional, existe uma divisão, inclusive aqui no nosso, né? A gente viu o Mendanha saindo do MDB por divergência e tal. Mas vamos saber, cara, eu acho que de abril em diante, que aí eles vão ter que escolher já os alinhamentos políticos, né? As chapas e tudo mais, coligações, eu acho que vai dar para ter uma noção. Mas projeto eu acho que é o que vai mandar, viu? Se o Caiado mostrar projeto, mostrar que está de cima, o Mendanha vier com uma proposta nova, eu acho que a população vai poder escolher bem. Mas você acha que a população está pronta para discutir projeto? Porque eu fico vendo o pessoal discutindo, eu sou Bolsonaro, o Lula vai ganhar, pesquisa... Porque assim, tem um kit, né? Se você assiste Globo e acredita em pesquisa, você vai votar no Lula. Basicamente, hoje é desse jeito. Se você assiste Jovem Pan e você é contra a vacina, você vai votar no Bolsonaro. Hoje as pessoas chegaram ao ponto de determinar isso. É a simplificação. Na minha época de escola, a gente fazia muito resumo, né? É o resumo do resumo. A pessoa nem conhece a outra. Não, mas ele falou que é contra a vacina, então eles não entendem que o ser humano... Mas isso aí também não pode generalizar muito, né, Doc? Porque muita gente, cara, nem gosta do Bolsonaro, mas vota nele só porque não quer o Lula. Mas eu não tenho só o Bolsonaro e o Lula. Vota no Lula, não gosta do Lula, mas é só porque não quer o Bolsonaro. Mas você não tem só os dois. Mas que todo mundo já sabe que os dois é pro final. Não, todo mundo já sabe, Todo mundo já sabe, vai pro segundo turno. Tá em aberto. O que então é político. Você acha que quem que vai? O Ceará lá, o Ciro Gomes? Não, eu acho que só... Eu acho que é só o Moro tem chance. O Moro, eu acho que é só... mais sem moral do que o Rogério Cruz. Não é questão de... Pelo amor de Deus, me ora. Que isso, Se o Moro ganhar, o candidato a governador ganhando do Calil. Não, moço, me ajuda. Moro. Quem que é o Dória lá, o coxinha, moço? O cara mais pai. O Dória é o cara mais coxinha, mais pai do Brasil. Nem o PSDB queria que ele fosse, cara. Dória, quem mais? Aí vai morrer Lula e Bolsonaro. Não tem outro. Cara, Quem mais? O Luciano Huck? Não, o Luciano Huck já falou que não vai. Agora então tá no Domingão do Faustão, Domingão do Luciano Huck. Pode juntar a Xuxa, a Angélica e a Eliana junto, moço. Cara, é Lula e Bolsonaro. Se vai Lula e Bolsonaro, se sai o Tiririca, por exemplo, ele tem chance. É Lula e Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro. É porque... Até falando do Bolsonaro, outra perguntinha aqui. O que tá sendo pior? Esse mandato do Rogério Cruz ou aquele último mando do Iris? Você que tá dentro, você tá como vereador na Câmara lá que tá por dentro. Joguinho. Eu lembro que você bateu pra caralho no Iris no último mandato, né? Com razão, teve aumento de PTU, um monte de coisa lá que foi um desastre lá. E eu só vi você defendendo, não vi outro. Você foi contra, inclusive. Foi o único, né? Nas duas gestões. Inclusive você tá sendo excluído, né? Cancelado lá. E o Rogério Cruz, e o Rogério Cruz
E o Rogério Cruz tá também passando feiura, né? Cara, O que é pior? Cara, é o seguinte, no meio disso teve uma pandemia, né? Então, assim, acho que tá cedo para avaliar o governo do Rogério. Eu acho que é erros e acertos. Infelizmente, né? Eu colaborei com os acertos e não quis me envolver com os erros, que eu vejo que é o projeto de atualização do Código Tributário, que vai ser um susto para essa galera que nós estamos falando, inclusive, na época, né? No final desse mês, vocês vão ver o IPTU chegar e muita gente vai assustar. Carnezinho. Num momento de crise, cara, você trabalhar aí de 40% a 61% de aumento no IPTU, sendo que o salário mínimo não subiu nada, entendeu? De 40% a 61% de aumento? Na verdade, 45% é a trava, mas se você calcular 45% mais a inflação, pode chegar a 61%, 2%. Isso é louco. De aumento no IPTU. Isso é progressivo, pode acontecer por 2 ou 3 anos até chegar naquele máximo ali estabelecido, através, né, da soma do valor venal com a alíquota. E é isso que eu queria falar, atualizaram os dois, né? Tanto o valor venal do imóvel quanto a alíquota. Então, a maioria vai aumentar, alguns vão diminuir. Quem tem lote vai pagar caro por eles, que na maioria das vezes é o cara ali que mora de aluguel, comprou um lote parcelado, que quer construir a casa no futuro, nós estamos preocupados com esse. E um sonho nosso que também não conseguimos emplacar, que foi o motivo de eu ter sido contra, que foi a redução do IPTU comercial, para poder incentivar o comércio, a indústria, as atividades econômicas, né? Porque hoje, se você registrar uma empresa no imóvel, vai dobrar seu IPTU, só porque ele é comercial, entendeu? Então, a gente queria amenizar esse peso para a economia respirar, gerar emprego e tal. E deixa eu te fazer uma pergunta, então, porque a gente fala muito de projeto, mas eu gosto de dar nomes. Aqui, me engana não tem essa conversa de alisar ninguém, quem alisa é chapinha. Quem que é o autor desse excelentíssimo projeto de aumento de IPTU no meio de uma crise? É o prefeito, né? Só ele pode fazer isso. Rogério Cruz? Exato. Ele é um projeto do Rogério Cruz? É um projeto do prefeito Rogério com o intuito de atualizar o Código Tributário. Nós estamos falando em específico da questão do IPTU. Mas esse aumento de IPTU já tem tempo, desde a época do Íris, né? Mas aí que tá, Dioguinho. O Íris, por exemplo, atualizava a alíquota. O Paulo Garcia atualizava a planta de valores, que eram improvisos para incrementar a receita da prefeitura. E minha briga desde o Íris, respeitando muito a história dele, claro, o cara que ele foi, a nossa divergência era justamente essa. O que acontece em Goiânia durante décadas? Desde que eu participo de política, de Darcy a Costa e Nion para cá. Nion nem tanto, né? Mas daí para frente, que já era informatizado as coisas, o que eles fazem? Então, eles pegam a receita e a despesa da prefeitura. A prefeitura é inchada, gasta muito, não tem muito planejamento, custa caro, né? Nós temos hoje mais de 50 mil servidores do município, em Goiânia. E você imagina a folha, o tamanho que é, né? Os outros gastos também. Para fechar a conta, Diogo, eles aumentam o IPTU. Faltou tanto, vamos passar a conta para o IPTU. Geralmente é isso. Por isso que o nosso IPTU vem aumentando há anos. E aí eu te falei aqui do Paulo Garcia, que foi um aumento de planta de valores, que é a base de cálculo. Mas a gente está falando uma língua meio esquisita, eu vou simplificar. O Íris era alíquota. Só que o nosso Código Tributário era de 1975. E aí o Rogério Cruz viu a necessidade que o Íris tinha pensado em fazer, voltou atrás, de atualizar o ordenamento jurídico tributário. E isso era certo. Porque, por exemplo, em 75 não tinha informática, não tinha foto de satélite para medir terreno e tal. A gente tinha que atualizar mesmo. E era certo. Inclusive, eu participei das discussões e tinha muita coisa boa. Que era um endereço virtual para as empresas se instalarem em Goiânia, por tecnologia, muita coisa massa. Só que aí virou de outra forma. A prefeitura, não querendo abrir mão de receita, resolveu atualizar todos esses impostos. Nós falamos do IPTU, que é o que chama mais atenção. O ITU também. Mas, por exemplo, eu estou numa briga com o pessoal que constrói casa popular, daquele programa verde e amarelo do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, com outro nome. 2.0. Lá, cara, em todas as cidades da região metropolitana, por exemplo, o cidadão paga de ITBI do contrato 0,5%. Então, vamos supor, ele financiou 150 mil, ele vai pagar 0,5%. Aqui em Goiânia, ele paga 2%. Isso dá uma diferença aí de 4, 5 mil reais. Um cara que está financiando uma casa popular de 150, 180 mil. Então não importa de onde é. Todo jeito ele está tomando. Exato. Aí, por exemplo, nesse ponto específico, muita gente vai deixar de comprar casa em Goiânia por conta disso. E aí é onde a região metropolitana continua crescendo. A gente está vendo Goianira encostar, Senador Canedo, Aparecida, né, e etc. A outra situação é o ISS, para profissional autônomo.
advogado, arquiteto, engenheiro, quase dobrou para essa turma, entendeu? Então a discussão é macro, mas aí a gente está pontuando essa situação e eu resolvi ser contra justamente porque eu pus na balança. Tem coisa boa? Tem, mas nesse projeto tinha mais. E só você que eu foi não contra? concordava. Não, foram mais 3 vereadores. Dê o nome deles aqui pra gente. Vou lembrar aqui, a Gabriela Rodarte, certeza. Eu acho que o Mauro Ruben e o Santana Gomes. Porque eu acho que quando chegar o carnê na casa das pessoas agora, no final de janeiro, né, que chega agora, que ele olhar lá e ver um aumento de 40%, ele tem que lembrar o vereador que ele votou, porque se não for um desses 4, você mais esses 3 aí, ele tem que bater lá no... Mas aí foi o Rogério Cruz. Ele tem que bater, mas ele é aprovado na Câmara. Ele tem que bater lá no gabinete do vereador e cobrar dele. Falar assim, escuta, vem cá, eu te coloquei aqui, não foi pra aumentar meu imposto, não, amigão. Entendeu? Porque o Rogério Cruz põe, mas se a Câmara não vota o negócio, não aprova. Então vamos mandar um recado pro telespectador lá. Galera, quando chegar o IPTU, vai no Instagram do Rogério Cruz e manda um direct pra ele, bem bacana, bem carinhoso. Vai lá no Universal, né? Vai lá, Rogério Cruz, vai tomar. Vai tomar. Vai lá na Universal. Vai tomar um ar pra você mudar esse IPTU, meu pai. Vai lá na Universal e a hora que for pagar o dízimo, e pergunta também se vai ter reajuste do dízimo lá dele, porque... Cara, puta que pariu, velho. Aumentar 40%. Eu fico indignado com os negócios. Não, mano. Aumentar 40%. Tem que mandar e tomar mesmo. Até 45%. 40%. Não, isso aí depende do imóvel. Eu lá em casa lá que eu fiz uns puxadinhos. Abaixar não vai abaixar nenhum, né? Não, pode ter caso. Então, que na casa da minha mãe eu fiz uns puxadinhos lá, botei uns telhados lá em cima dos trem lá. Moço, vou ficar com a espingarda lá de baixo. Vai passar o drone, pum! Volta aérea, satélite. Tem. Mas só rapidão pro nosso ouvinte entender, é o seguinte. Inclusive, essa mudança, em tese, conceitualmente, eu acho ela correta. O negócio é que exageraram, entendeu? Sabe quando você vai aumentar a música e você... Eu acho que a hora não era agora. Não é drone, não é satélite? A hora não é agora. Desde 75 tá desse jeito, irmão. Não, deixa eu te falar. Você poderia atualizar nesses modos que eu vou contar pra vocês, mas sem subir demais. Por exemplo, qual que era a distorção? E eu acho isso certo. Por exemplo, antes do novo código, no antigo... A taxa de lixo lá, que estão, não é? Já não, a taxa de lixo nós vetamos. Não, vetou? Nossa, fomos contra e tal, ela tá parada lá. Até porque o Supremo tem que julgar se ela é constitucional ou não e tal, então tá parada. No caso do IPTU, vou te dar um exemplo da distorção. O Aldeia do Vale pagava a mesma alíquota que o Vale dos Sonhos, que tem lugar lá que não tem nem asfalto. Que é em frente ali. Que o Guanabara, exato, entendeu? Então, o Vale dos Sonhos, João Paulo I e II. E ali são bairros bem humildes, perto de uma outra realidade milionária que é o condomínio fechado. Um exemplo, eles pagavam a mesma alíquota. A Vila Lobó e o Jardim Goiás, a mesma alíquota. Então, tinham distorções, né? Não faz sentido o cara que tem muito mais pagar a mesma alíquota que uma pessoa bem humilde. Então, isso é até, né, a capacidade contributiva, os princípios do direito tributário. Qual que era a ideia? Falar assim, olha, quem tem imóvel com valor venal menor vai pagar uma alíquota menor, independente do local da cidade que ele esteja. Porque lá em 75, quando fizeram o código, qual que era a ideia, Diogo? O imóvel centralizado é mais valorizado. Então, a maior alíquota é no centro, a segunda maior nos outros bairros, até. E o condomínio fechado está na quarta zona, que é a menor. E hoje ninguém mora no centro. Exato. O centro, pelo contrário, estava pagando a maior alíquota e hoje é o lugar menos valorizado. Entendeu? A lógica? É inteligente esse conceito dizer, olha, vou te cobrar pelo valor venal do seu imóvel, independente da localização. Aí sim é certo. O que era o problema que nós tentamos modificar e não quiseram abrir mão? Eles atualizaram o valor venal dos imóveis pelo CUB, que é o índice da construção civil, que bateu recorde esse ano. Então, assim, é uma atualização de pelo menos 17% no valor venal do seu imóvel. Independente de valer isso ou não no mercado, entendeu? Eles já valorizaram e isso é a base de cálculo. Quando você quando você aumenta o valor venal e muda a alíquota, são duas somas. Então, não tem como ficar menor, entendeu? A não ser que, por exemplo, imóveis no centro, alguns imóveis mais centralizados que não têm um valor venal alto, esses aí, só pela alíquota menor agora, vai ter uma redução pequena. Eles estimavam em 30%. Eu discordo um pouco de você nisso, porque eu acho assim, a gente está vivendo uma crise tão séria, sanitária, econômica, de tudo quanto é lado, que eu acho que tudo que fala assim, vai subir, não tinha que congelar. Tinha que diminuir, velho. Vamos parar, não tem como diminuir, porque vai diminuir o faturamento.
Vamos jogar para depois da pandemia, porque, cara, os caras acabou de liberar, voltar agora pro Covid. Os caras acabou de liberar a festas e eventos. E a gente tem amigos, né? O Rodrigo Ficou Junqueira. 2 anos sem trabalhar. 2 anos sem trabalhar, passando maior dificuldade. Liberou. O Gui agora com o carnaval, arrumando o carnaval dele. Justamente. Trem elétrico e tudo. Do Carnarock. O Carnarock vai e cancela. Como é que faz com um cara desse? Aí como é que faz, cara? Aí, tipo assim, libera, o cara 2 anos sem faturar, libera, trabalha 3 meses e fecha de novo. Lógico, tem que pensar no sanitário e tudo. Mas, beleza, tem que pensar no sanitário. Como é que você vai aumentar o IPTU, o ITU desse cara, irmão? Entendeu? Um cara que paga seu imposto certinho, um cara que tá ali gerando emprego, que segurou a maior barra, pagando funcionário sem ter faturamento. Um cara desse, irmão, você tinha que... Eu acho... Inclusive, é outra coisa que eu tenho que criticar a Câmara. Aí vai fazer homenagem lá, dia do nutricionista. Aí pega uma pessoa que não dá um emprego pra ninguém... Chama lá e dá uma plaquinha pra ela. Irmão, você tem que dar plaquinha pro cara que nessa pandemia tá pagando imposto, tá botando comida em casa, tá dando emprego, tá sustentando a economia, irmão. Tá sustentando a economia. Esse cara merece uma plaquinha. Não é nutricionista, esse povo não, irmão. Nada contra os nutricionistas. Mas pega tudo que nós falamos. Contra só coach. Pega tudo que nós falou até agora. Tudo que nós falou de política desde o começo do podcast até agora. É só o povo levando no cu. É só ferro. Aí a única coisa boa que o Kitão falou aqui, que é do negócio do canabidiol, massa, que é o projeto dele, tudo que ajuda pra caralho. Aí você gostou. Não, mas ele mesmo falou que o foda é que os caras na prova lá gastam 3 mil pra fazer o tratamento. No cu também, até coisa boa você leva no cu. Mas isso aí já é lei, e em breve vai estar funcionando. Não, então, mano, é difícil demais. Aí, Kitão, me fala, me fala uma coisa boa que a prefeitura fez lá, a Câmara aprovou, alguma coisa aconteceu nos últimos tempos. Não, inclusive de imposto. Me fala uma coisa boa. Que eu tive o privilégio de relatar, que ainda era na transição do Íris para o Maguito, né? O Maguito quando vivo. Que foi o IPTU social. Nós zeramos o IPTU de imóveis até 100 mil, valor venal. O prefeito mandou o projeto, como de praxe, e eu relatei favorável, claro, com todos os estudos, mostrando... Até 100 mil. Isso aí deu certo. Deu certo. E essa galera, só que assim, equivale a 3 mil e poucos imóveis em Goiânia. Total de imóveis em Goiânia são? Você sabe que Goiânia são mais de 300 mil residenciais. Ou seja, 1%. Não é nada. Sim, mas assim, você entende que esse cara, eu acho até que agora aumentaram o IPTU social, salvo engano, até 150 mil. Só que são poucos imóveis em Goiânia hoje que tem esse valor venal. A gente sabe, né? A maioria, 150 mil é quase que uma garagem de alguns edifícios. Mas, enfim, já é um começo. O que era a minha ideia? Até não sei se eu me expressei bem, não, eu concordo com tudo que você falou. Inclusive, eu votei contra esse projeto por isso. Falei, cara, não faz sentido aumentar imposto agora. Qual que era a ideia inicial? Era fazer justiça fiscal. Essa sim era o norte nosso. Por que justiça fiscal? Você vai concordar comigo que quem tem um imóvel de 1 milhão sim, é o que você falou, tem mais condição de pagar o imposto referente a ele. Né? Claro. Porque do jeito que estava hoje, o cidadão do Vale dos Sonhos lá estava pagando. Mas ele faz o reajuste pelo venal que você falou. Exato, sem aumentar o valor venal. Mas fora o IPTU social aí. Fora o IPTU social aí que não ajuda nem... Não, ajuda, o cara que... Teve auxílio, né, no começo do ano, auxílio de família, no começo do ano passado. Mas da prefeitura? Foi R$300 para acho que 10 mil e poucas famílias também. Claro, com restrito. Não, mas né, alguma coisa assim que atinge a população inteira de Goiânia. Qualquer coisa que a Câmara fez de bom nos últimos 6 anos. Você tá lá tem 6 anos, né? São agora no 5 e vai pro 6, né? Desses 6 anos, o que você viu lá de bom na população? Cara, de projeto nosso, porque não, assim... não tô falando seu, porque assim, eu sei que lá é difícil. Eu sei que você... Não, projeto seu, eu sei que você tem vários top, mas infelizmente, como você não fica colado a politicagem, na malandragem lá, é aquele negócio. A gente sabe como é que funciona. Mas eu quero saber o seguinte, alguma coisa tem que ter saído. Algum projeto, de algum vereador que, por alguma razão, Deus quis que desse certo, que aprovasse. IPTU social. Não, mas IPTU social não vale nada, não. Vale. Não, mas... Eu tô falando assim, alguma coisa que atinge a população inteira. Beneficie mais gente. O que teve um projeto no último 6, desde que você tá lá, há 6 anos, desde o dia que você pisou lá a primeira vez. O que você já viu de bom que falou assim, nossa, hoje aprovou um trem que vai ser bom para a população de Goiânia? Em 6 anos. Em questões a gente vê tanta política canseira. Não tem muito, assim. Nada, né? A gente tem que lembrar, né? Mas assim, que eu tive a oportunidade de participar. Outra coisa boa foi o valor de alçada, porque existia aí uma saga da prefeitura em ficar protestando gente humilde. Protestando, por exemplo, a senhorinha que parcela o IPTU lá em 12 vezes, parcela a dívida, tem uma parcela de 100 e poucos reais, ela deixou de pagar aquilo,
a prefeitura de praxe protestava Em ela. cartório. E aí, de taxa, ela ia pagar 200 e tanto, sendo que o que ela devia para a prefeitura era 100 e pouco, entendeu? Entendi. Olha a sacanagem. Aí nós sentido, passamos o valor de alçada por um valor mais acima, justamente para não protestar esse pequeno. Não estou falando para isentar ele, até porque eu votei, por exemplo, muito refis, que era oportunidade de cidadão ir lá regularizar débito. Então, assim, eu acho que de grande impacto são esses. O que eu posso falar, assim, que chama mais atenção é das coisas nossas, que são essas, assim, que eu considero vitórias, né? Por exemplo, o projeto nosso, que esse, assim, se colocado em prática, para mim é a salvação de todo o município, que é a ordem cronológica para pagamento de fornecedores e prestadores de serviço, que hoje a gente vê que a realidade é outra, né? Recebe só quem tem contato lá dentro. E paga mais caro, né? Por exemplo, essa água, Diogo, para a empresa comprar, vai pagar R$3. Para a prefeitura comprar, ela vai pagar 5, porque o fornecedor vai demorar a receber, né? Quando ele não vai para os outros caminhos errados. Então, assim, o que era a ideia nossa? Olha, se o Bruno forneceu antes do Diogo, obrigatoriamente ele tem que receber. Ele prestou um serviço antes do Diogo, obrigatoriamente. Cara, isso seria fantástico. Porque aí você faz um fluxo. Mas vocês não quiseram aprovar, não? Não, foi aprovado, foi sancionado na época do governo Ives ainda, e na época fizeram um decreto editando um descumprimento, é um arranjo que eles fazem ali para não ter que levar isso a sério, e depois questionaram ela, uma ação judicial hoje de inconstitucionalidade. Mas foi um projeto que nós estudamos meses. Assim, ou seja, eles aprovam para ficar bonito para a sociedade, aí depois na hora de cumprir, eles fazem um acordão ali e fazem um negócio engavetado. Que é uma dificuldade. Igual muito caso aí nosso, esse projeto para educação, projeto, por exemplo, você sabe da nossa preocupação com o meio ambiente, parceria público-privada, que eu acho que é outro caminho, PPP. sabe? Exatamente. Teve coisa boa que a gente aprovou, inclusive, o Paulo Otávio está aqui, foi uma sugestão dele, por exemplo, para poder ter associações e grupos de esportistas fazendo e construindo quadras de futebol, quadras de esporte, como tem muito no Rio, e ela mesma se propondo a cuidar. Mas isso está funcionando? Ainda não, mas é uma lei nossa, exato. O que está funcionando? Só que a prefeitura fez um parecido. A prefeitura fez um parecido, que é adote uma praça, que a empresa, você pega ali o caso do Moreirinha, né? Que a empresa refez, pode usar Moreira aquilo, fez, né? pode usar, explorar a publicidade ali, mas ela que bancou a obra. E eu acho que o futuro é esse. Fantástico, ter iniciativa a iniciativa privada, porque ela paga mais barato, faz mais rápido, entrega para a sociedade, faz uma gestão enxuta, né? Por exemplo, te dar o exemplo do transporte coletivo, que eu rodei o mundo aí em busca de ideia, e onde eu vi funcionar, que é o caso de São Paulo, lá eles entregaram 3 linhas de metrô para iniciativa privada, que gastaram lá os bilhões que foram precisos, fazem a exploração consciente, e aí um negócio que nós temos que ter, que no Brasil é mais difícil, uma regulamentação firme. Fala assim, olha, você uma vai fiscalização, subir. né? Exato. Porque aí você vai poder dispor sobre aumento de tarifa, você vai falar, não está na hora de aumentar, quero ver seu custo, entendeu? Pois é, aí como é que leva um país desse a sério? Eu estava vendo hoje notícia que os Estados Unidos agora teve 208 voos atrasados por conta da implantação do 5G. E para quem não conhece, o 5G é considerada a nova revolução industrial. Então teve lá a revolução industrial do século XIX, agora a 5G é onde vai mudar tudo, é onde você vai comandar a sua casa inteira pela sua televisão, é o novo display. Discute-se muito, inclusive, isso. Se vai ser o celular que vai estar com você, quem vai ser o auxiliar na sua casa? Se vai ser o Alexia, se vai ser a sua geladeira. É um negócio assim, fantástico. Os carros autônomos, inclusive, só funcionam via internet 5G. E a gente sabe, eu trabalhei muito tempo com telefonia celular, vocês sabem disso, que a 5G, para funcionar, tem que ter uma votação na prefeitura, porque as antenas mudam, não é mais aquela antena que utilizava até o 4G, agora tem que ter praticamente 5 vezes mais antenas, e aí são outro formato de antena, não é mais numa torre, ela vai estar num poste, então vai mudar com a disposição dessas antenas da cidade inteira. Isso tem que ser votado na Câmara. É um projeto nosso, eu tinha esquecido dele. Justamente. Aí a gente vê Florianópolis aprovando, Porto Alegre aprovando, e Goiânia, cara, nem se conversa. Mas o que eu acabei de falar aqui? Me fala nos últimos 6 anos alguma coisa boa que a população... Entendeu? Ele falou de 10 projetos que foi aprovado, mas que não funcionou. Mas sabe de quem que é o erro disso daí? Entendeu? Sabe de quem que é o erro disso daí? Aí, na minha opinião, o erro disso daí é do cara que tá nos assistindo lá, que votou no vereador, ou votou no prefeito que tá lá, entendeu? Que ele não votou no prefeito, ele votou no cara que ia morrer, que todo mundo sabia que ia morrer, entendeu? Que ia assumir
um cara que todo mundo sabia que nem da onde que ele era, não sabia nem da onde que ele era, votou num cara que o vice ia assumir, votou num vereador. Bruno, mas Espera só um pouquinho, mas o deixa eu Rogério terminar. Cruz morreu agora. Deixa eu terminar. Não Entrou morreu. agora. O Rogério Cruz não morreu, não. Ele entrou agora, o Willis, Rogério era o Cruz tá Willis vivo. antes, velho. Eu não tô criticando, o prefeito. Eu tô criticando o cara que coloca ele lá, cara. Entendi. Entendeu? O cara que coloca ele lá, o Brasil tem que ser mais politizado. Não é ficar nessa discussãozinha de Bolsonaro e Lula, não. Não é isso que vai resolver a sua cidade, não. Você tem que acompanhar, é o vereador da sua cidade que você colocou ele lá e que você não sabe nem quem é que você votou. Você não vai lá pra cobrar ele de porcaria nenhuma. Eu tô falando você não do pergunta Willis pra ele. do Rogério Cruz. Não é isso. Quem vai mudar? O Rogério Cruz, o prefeito, o cargo executivo, Diogo, ele não faz bosta nenhuma. A palavra é essa, ele não faz bosta nenhuma se não passar pela Câmara. Quem aprova a porra é a Câmara. Assim como o presidente, quem aprova é o Congresso. Mas O Congresso que aprova. Justamente. Aí o cara, ele sabe quem ele votou para presidente, discute o presidente, mas ele não sabe quem ele votou para deputado. Porque o deputado, ele vota quem recebe mais. E eu trabalho com isso, eu vejo. É o dinheiro que ele leva, é em que ele vai votar. Tanto que agora a malandragem eu recebo de um, do outro e voto no ciclano, no outro, entendeu? Recebe das duas partes. O voto no Brasil é comprado. Sempre foi e continua sendo. E continua sendo. Aí o cara bota o cara lá, pera aí um pouquinho. O cara bota o cara lá e o cara não tá nem aí. Ele quer conversar do Bolsonaro e do Lula. Tá hoje o que eu menos quero saber é Bolsonaro e Lula, pra te falar a verdade. Tá tão chato esse assunto, velho. Tá tão insuportável. Velho, tá tão paia que o que eu menos quero saber... Esse ano eu tô mais importando quem que é deputado, que é coisa que a pessoa queria saber menos, quem vai ser governador do que quem vai ser presidente. Deputado, federal, porque presidente, cara, já tá São quantas vagas? Tá um assunto chato que, assim, vira briga e vira discussão. E não manda nada. E agora eu falei que é Lora. Antes a política era um assunto chato, hoje é um assunto suportável, porque começa que tem de eu fico indignado. Lula e Bolsonaro falar. Eu fico indignado porque a população tem um político que merece. A bem na verdade é essa. Tem um político que merece. Então não adianta você sentar lá e ficar reclamando da política, do presidente, do governador, Mas o que tudo você falou aqui agora, que você discursou, foi o que eu falei, foi o que eu resumi. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Porque estão aqui. É porque os cara botam. Que é de bom, que parece. Basicamente, por que coloca os caras lá que eu quer posso falar a única fazer coisa boa que eu vi acontecendo na política nos últimos anos, na pessoa ajudar o povo, a única que eu vi mesmo, de verdade, isso aqui eu não tô querendo puxar sardinha pra ele não, porque eu já falei que no programa passado, eu acho ele fazendo uma pessoa que tá fazendo cagada, assim, atrás de cagada, e não vai ser presidente de novo porque ele não quis, porque ele foi muito burro. Mas o Bolsonaro, por exemplo, agora, cara, na época do lockdown, cara, se não for, eu tenho empresa, né, tem muito funcionário e tudo. Cara, se não fosse o Bolsonaro bancou salário inteiro e meio salário da empresa durante 1 ano e meio. Ele ficou 8 meses pagando o salário de todos os meus funcionários. O salário de todos os meus funcionários durante 1 ano e meio, 1 ano, sei lá. E quando voltou do lockdown, eu trabalhando, já faturando, ele pagava metade do salário dos funcionários durante 8 meses ou 9 meses. Me fala quem faria isso na face da terra. Onde eu te falo que a população tem um político que merece. Quantos amigos nossos você sabe que trabalhando recebia esse benefício? Eu sei de um que eu posso falar. Que trabalhava e recebia? Trabalhava e recebia. Não, mas podia, ué. Não. O cara que não tinha o direito, porque estava trabalhando lá. Não, tô falando de auxílio, não, Dô. Tá. É empresa. O de empresa CNPJ, que então deve saber. Ele pagava. Você fazia um contrato lá, o contador faz direto lá e entra em contato com o governo. E aí, cara, o governo federal bancava o salário, pagava direto na conta deles. Enquanto minha empresa estava fechada lá, por causa do lockdown, meu salário estava recebendo em dia, bonitinho, entendeu? Do governo federal. Quando acabou o lockdown, o governo federal, eu vou te dar mais 5 meses de meio salário até você se restabelecer. Passou 5 meses, eles ainda jogaram mais 4 meses, foi 9 meses, cara. Isso aí foi 9 meses. Foi a única coisa que eu vi fazer alguma coisa boa na vida. A ajuda também. Eu vi, teve a esposa de amigo meu grávida, que ganhou 1.900 contos nesses auxílios aí. 1.900 contos. Se fosse o PT, eles têm um marketing tão bom que eles iam dar 300 reais pro povo e o povo ainda ia achar que era Mega Sena. Aí o Bolsonaro dá 1.900, não sei o quê. Mas enfim, também não querendo bater Bolsonaro, não. Falar, é o país que banca Foda-se, isso, né? É o nosso país. Tô dando só um... É os impostos que a gente paga. Ele não deu nada, certo, cara. Ele não fez mais do que a obrigação dele. É o certo. O país, se a escolha for essa, você tem que ajudar quem gera emprego,
E você assinou um contrato lá, esse funcionário que o governo te ajudou a pagar, você tem que ficar com ele, se não me engano, mais um ano, pelo menos. Sim, você não podia demitir. Não podia demitir. Então, assim, é política pública, né? Você tem que pensar no macro. Ó, por mais que esteja um ou outro recebendo auxílio sem precisar, tá chegando naquele povo ali que ia passar fome, entendeu? Naquele momento ali foi o socorro mesmo. Eu não sou contra o Bolsonaro, não. Enfim, eu acho que também esse assunto já até... É, igual aquela música do Mamonas. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. E coach é coach E também. coach é coach. E não tem conversa. E o que você acha de coach, então? Cara, Você já fez uns cursos? Não, Você já tem cara que escreveu já no Pablo Marçal? Eu já sou amigo. Você foi lá na montanha? Você foi lá na montanha do Pablo Marçal? Eu já sou amigo de vocês, cara. Eu aprendo todo dia, não preciso ir lá, não. Tá aqui meus coaches. Cara, mas assim, aquela montanha é boa, viu? você falou um negócio sobre ele mais cedo. Você não pode generalizar, né? Eu acho que pode ter profissional bom e tal. O negócio é que ficou esse estigma pesado, né? Do coach. Mas tem, cara. Tem muita gente boa em mentoria focada, né? Eu falo porque tem uma galerinha que eu acompanho do marketing político, digital. Os caras mandam bem, né? E não tiveram ainda a peste de coach, mas é mais ou menos como se fosse, né? Te orienta e tal. o problema que eu vejo do coach é o coach emocional. É o Pablo Marçal. Vou falar claramente aqui. É o Pablo Marçal da vida. Ele fala, vamos lá, subir a montanha, chovendo, trovejando, povo caindo lá de cima, a barraca voando. E ele fala, você pode, vamos lá, e sobe o negócio. Na hora que chega lá em cima, tá vendo? Você podia. Vamos descer agora. A hora que vai descer, fala assim, ih, deu ruim, tem como descer não. Aí liga pro bombeiro, o bombeiro vai lá te buscar, bombeiro, e quem tá buscando ele lá é o meu imposto, seu imposto. Você viu o que ele falou no outro dia? No outro dia falou assim, não, tava tudo sob controle, a gente tava não sei o que, já tava tudo organizado. Chamou o bombeiro à toa. Vou falar, o pior de tudo, sabe o que é, cara? Ele conseguiu o que ele queria. É até mídia. Mas a mídia ruim, não, uma mídia ruim. Pô, mas o cara, que é uma mídia ruim. Mas não sei o preço que ele queria pagar, mas ele queria isso. Mas Não tem a outra mídia explicação. Eu tava conversando com um amigo meu que é especialista em lançamento, o Fábio Marçal trabalha com lançamento. E ele falou exatamente isso. Ele conseguiu o que ele queria, porque o carrinho dele tava lá pronto na hora, que o pessoal entrou, ele saiu no mesmo domingo, ele saiu no Fantástico e no Domingo Espetacular, na mesma hora, assim. Então o povo choveu lá na rede social dele e muita gente vai lá criticar, ele limitou os comentários, mas assim, muita gente começa a ver o trabalho dele dizendo, esse amigo meu. E fala assim, vou comprar. Só que é o seguinte, quando isso aí é telhado de vidro. Quando você cai no holofote, tem um lado bom, ele pode ter vendido mais, concordo. Mas na mesma hora também, o povo foi investigar a vida dele e descobriu que ele fazia parte de uma quadrilha, de hacker de internet, só para você procurar aí no Google, que você vai ver um monte de notícia de hacker de internet que estava roubando dinheiro de não sei quem, foi julgado e foi sentenciado. E os bobos, que para mim a palavra é essa, é bobo, pagando, vai lá ver um criminoso falar para você o que você tem que fazer na sua vida. Meu irmão, acorda cedo, eu falei, pergunta pra sua mãe. Acorda cedo, toma banho e vai trabalhar. É o melhor coach da sua vida. Pergunta pra sua mãe, moço. Sua mãe é melhor pra falar do que o cara desse. Do que eu, justamente. Justamente. Inclusive, sabe quem que é coach pra mim? Eu já falei que o Escobar pra mim é coach. Agora, sabe quem que é outro que é coach também? Que é um dos nossos próximos convidados. A gente já anunciou o que é que ele vem, né? Estamos esperando você aqui. É o nosso querido Padre Robson. Um cara que recebe 6 bilhões de doação, constrói 4 pilastros e compra um sino, meu amigo. Se o cara desse não for coach, eu não sei quem que é, não. É a multiplicação. O cara recebeu 7 bilhões. Não, o cara com 7 bilhões, o cara fez 4 pilastros lá de cimento, um sino, e o povo dando dinheiro no cara. O cara não é coach. Se o cara desse não for coach, tem que compreender que é esse tipo de coach, entendeu? Edir Macedo. Edir Macedo, agora falou que o pastor Valdomiro, né? Pastor Valdomiro. O cara que vende um feijão com a cura do Covid é coach demais, velho. Uai, quer um cara mais pique que esse? O cara, compra esse feijão aqui que tem a cura do Covid, você lembra disso? Uai, tem que respeitar demais um caboclo desse. Cara, isso aí que é coach, cara. Isso aí realmente é coach, porque... Esse da internet aí, não esquece. Tem que ser estudado. E o pastor Valdomiro eu conheço. Mas a gente tava falando, o que você acha do Padre Robson, Kitão? Você conhece ele? Não conheço, Joguinho. Tem vontade? Não conheço. Você nunca foi na Basília andar? O pior é que eu fui. Padre Robson é o da Trindade, né? Tô falando do João de Deus que pega na bingola, não. Tem... Padre Robson. Inclusive, já fui no João de Deus. João de Deus pegou? Ele pegou essa bingola? Não. Passou? Você sentiu falta, né? Não, cara. Falou, João de Deus, pô, velho. Não, você foi fazer o quê, João de Deus, velho? Achei massa o lugar. Minha mãe tinha ido com um primo meu, resolveu me chamar e tal.
Fui pra conhecer. Bigolinho ali é santa, né? Pegou, E curou. quanto ao Padre Robson, eu também não conheci ele, apesar de ir pra Trindade há uns 7 anos a pé, nem missa dele eu fui. Ele não vai na missa, né? Sério? Parece que ele cuida mais do administrativo do financeiro. Não, e uma égua foi cair a casa dele quando eu tava pegando os postos dele pra fazer o uniforme, caiu a casa do cara. Sério, você fez uniforme pra igreja? Os postos, ele tem mais de 120 postos, tem uma rede de Padre postos. Robson? É. Sério? Ué, velho, da onde que veio esse dinheiro do posto? Porque eles... Uai, eu te Não, falei, Brasília, que ele ele recebeu recebe do 6, Vaticano. ó, faz a conta, ele recebeu uns 6 bilhão. Ele construiu 5 pilastras. Faz a conta. Quantos postos sobra? Uai. Conta é essa, pai. Ai, Chama o processo. Chama. Mas é isso aí. Mas você não chegou a conhecer ele, não? Não. Já foi numa missa dele lá, em Ele Trindade? não, cara, eu fui na Basílica. Foi só no mas João? Sem ver ele. Rapaz, eu sou doido pra ir no Cara, João de Deus, que eu tenho aquele problema de estômago. É. E na época que eu comecei a ter, e também deu o pepino pro João de Deus, ele foi preso. Rapaz, se fosse pra curar meu estômago, eu pegava a bingola do velho lá, filho. Você pegava? Pegava. É. Uai, moço. Só pegar pra ou você curar? faz outra coisa também? Uai, fala que ele só manda fechar o olho assim, dar uma apertada. Se fosse só isso aí, meu amigo. Cara, eu fiquei impressionado que no dia que eu fui lá não tinha menos de umas 2.000 pessoas. Não, deixa eu te contar. Eu vou muito pra Brasília, a Badiane acabou. É, né? A Badiane acabou. Ali era lotada, aquela hora que você vai pra Badiane do lado Hotel, esquerdo tudo, ali. né? Rapaz, esses dias eu tava passando por lá, aquela hora que você vai pra Brasília do lado esquerdo ali, no finalzinho da rua ali, era tudo João de Deus ali, né? Vivia lotado, com as pensão ali. Moço, dá dó, as pensões já estão virando bordel. Aí tem uma que agora é Casa da Xaninha. Eu passei lá, eu vi. Casa da Xaninha, que vem de Cada espetinho. chaninha. Casa da Xaninha. Ó, dica pra quem tá achando ruim o IPTU aumentar, a Badiana o IPTU vai estar baratinho. Ela tá barato. Dog, Vamos dar essa pra lá. casa chaninha espetinho. Vem de espetinho Será que de é de noite. gato? Vem de espetinho de noite. E de dia tem espetinho de gato lá. Cara, mas Demais, assim, irmão. o Brasil tem que ser estudado mesmo, né? Mas é isso aí, né? Agora, Kitão, você falou um negócio, eu queria ter te perguntado na hora. E você foi no fatídico Flamengo e Palmeiras, né? Lá no Uruguai. Torcedor do Goiás, roxo, e fui lá, cara. E você foi torcer pra quem? Verdade, pelo futebol brasileiro, né? Ah, Kitão, não é que essa conversa não, cara. Sério, a gente tinha comprado, na época, a gente comprou a ida só, né? Nós compramos uma passagem de uma promoção que teve. Inclusive para Buenos Aires, aí trocaram o voo depois para Montevidéu, demos sorte, porque a gente ia pegar um ferryboat lá para atravessar o Rio del Plata, né? Porque era a passagem mais em conta, mas acabou que na época, pelo Tio Geraldinho, a gente ia porque estava na possibilidade do Galo ir para a final, né? O Atlético Mineiro, que ele é muito amigo do Cuca e tal. O Cuca, inclusive, que eu não sabia disso, mas o Cuca, assim como o Robinho, o Ele tem um Robinho, BOzinho, né? ele é comedor de criancinha, né? Tem um Igual o Michael BOzinho. Jackson. Ele tem um Puxa, BOzinho. sério? É, o Cuca em 1986, jogando pelo Grêmio. Não, mas tem a ele denúncia, né? Você não tem a pode- denúncia, você não pode- tem a denúncia, não sei se é verdade. Mas se tem onde a fumaça, a fuga, meu irmão. Eu penso assim, ele foi acusado, junto de outras pessoas, de ter tido relações sexuais com uma menina de 13 anos de idade. 13 anos de idade. E aí o cara vai pra televisão lá, o Galo é campeão. Ah, minha Nossa Senhora, da camisa da Nossa Senhora. Moço, Nossa Senhora não alicia menino de 13 anos, não, rapaz. O que esse Não, cara mas tá falando de Nossa mas você Senhora? tá condenando o cara, né? Vai, tô com a... Moço. Aí então tá bom, o Robinho acabou de ser condenado. Hã? O Robinho, não é o famoso Robinho, acabou de ser condenado. Pegou 9 anos de prisão lá na Itália, foi condenado, né, já em última instância, 9 anos de prisão lá na Itália. Nem sei se ele tá aqui no Brasil, se ele tá fora, parece que ele tá aqui no Brasil. E aí eles têm que mandar o processo lá da Itália aqui pro Brasil, pro STJ validar, para começar a valer. Cara, se for nesse trâmite mesmo, a hora que chegar o processo que começa só para eles traduzir o STJ, vai um mês, né? Porque vem italiano, tem que traduzir para o português. A hora que chegar aqui, irmão, ele já vazou, ué. Saiu a notícia na imprensa toda hoje, tá todo mundo hoje. O assunto do dia hoje é que o Robinho foi condenado. 9 anos de prisão, ele e o comparsa dele. E aí, só que eu achei mais interessante, sabe como é que foi que eles pegaram o Robinho? A prova, quando teve a denúncia, o delegado lá italiano chamou ele, intimou todos a história lá é que eles deram bebida para a menina, levaram ela para um quarto lá na boate, sei lá, agora quarto em boate,
nunca fui em boate na Itália, mas diferente essa boate, né? Enfim, não quero julgar a menina também, qual que era a boate que ela tava. Mas levaram a menina para um quarto e todos eles abusaram dela. Todos. E aí, o que o delegado fez? Chamou o Robinho e os comparsas, e quando eles foram dar o depoimento, que não chamou tudo junto, chamou um de cada vez. Na medida que ele ia dar o depoimento, ele era grampeado. Então o Robinho foi o primeiro, por exemplo, ele foi grampeado. E aí, a hora que ele saía, ele mandava mensagem pro brother, assim, olha, eu falei isso. Então você vai lá, você fala isso, para não me contradizer. Aí o cara ia, a hora que ele saía de lá, ele saía grampeado, falou, ó, eu falei isso. Então a hora que você for, todos que foram e o lá... povo viu só nessa mensagem. Aí eles pegaram a prova que eles utilizaram no processo, Foi eles. Eles conversando entre si, argumentando qual que seria a fala, aí que o Robinho até falava, lá não tem câmera, então eu não fui filmado, não tem como provar nada contra mim. E aí, uma parte da fala dele. E aí o cara se fudeu, né, mano? O cara pegou 9 anos, condenado, transitado, você que é advogado, transitado e julgado, não tem mais como recorrer. Mas é só na Itália? Então, aí é na Itália e todos os países da União Europeia e todo país que tem algum acordo com a Itália nesse parâmetro. O que você pensa dessa nova linha? Porque, além disso, além do Robinho, e aí eu vou falar mesmo que eu fico indignado, o cidadão aqui em Goiânia, na semana passada, foi preso. Eu tenho 2 filhos, eu fico puto com isso, cara. E ninguém fala na mídia. O cara foi preso, dono de uma grande empresa, e eu não vou falar o nome da empresa, dessa vez, porque já que a gente tá falando do Padre Robson, tinha que falar também, tá? A empresa até tirou o cara, mas dono de um grande grupo de hoteleiro de Caldas Novas, tem hotel espalhado no Brasil inteiro. O cara foi acusado, não foi sentenciado, mas foi acusado de molestar a criança de 10 anos de idade, de ter arquivo de pedofilia no computador dele, no celular dele. Foi preso, pagou 12 mil reais de fiança e saiu no outro dia. Cara... Você vai tocar num assunto de uma pessoa que já foi abusada pelo João de Deus, cara. Não para com isso. Não, agora assunto é sério. Não, mas a impunidade, cara, é um negócio que, infelizmente, no Brasil existe muito. E isso é um problema federal, né? Mas você não acha que a justiça no Brasil é o problema, não? Bom, eu acho que assim, na verdade, se culpar a justiça também é complicado, porque são minorias ali que, se você for contra a justiça, aí você está indo contra o Estado democrático, sabe? Eu acho que as instituições têm que existir. O problema é a gente cobrar leis, né? Porque, infelizmente, tem lei para isso. Cara, mas ele fundamentou em alguma lei que deu essa possibilidade. Não sei se é réu primário. Então tá bom. O que você acha da Constituição Federal? Cara, eu acho que ela é garantidora. Foi feita num momento de instabilidade do país, por isso que deu tanto direito, mas deu também deveres, né? E hoje, ela, querendo ou não, é o nosso norte, né? Você sabia que a Constituição americana são 12 princípios, né? E são, acho que menos de 100 artigos, né? A nossa são mais de 300. Né? Cara, eu vou contar uma história que eu escutei da Constituição nossa, porque eu acho que o problema da justiça brasileira parte do princípio da Constituição. Diz que quando fez a Constituição brasileira, as bibliotecárias, nada contra elas também, mas quiseram, já contei isso aqui no programa, pediram audiência com as pessoas que elaboraram a Constituição. E aí, os senadores, né, na época, tudo... Ulisses Guimarães. Aí falou assim, claro, ó, se o sindicato das bibliotecárias está aqui querendo falar comigo, vou receber, claro. Pois não, o que vocês querem? Não, a gente veio aqui falar que a gente se sentiu desprestigiado porque a gente não está contemplado na Constituição. Aí disse que ele perguntou assim para elas, olha, claro, eu entendo vocês, mas por que vocês acham que vocês tinham que estar na Constituição? Ela falou, porque está todo mundo. E é justamente esse o problema da Constituição brasileira. Ela é muito detalhada, ela esmiuça muito, ela fala muito, ela dá muita margem para interpretação. E o problema da justiça brasileira, para mim, tá? Eu quero deixar claro, para mim, é esse. Não acho que esse é o problema. Inclusive, cara, o que sai da Constituição, por exemplo, até concordo você falar do ativismo judicial, que aí você pega o entendimento do Supremo sobre determinados artigos, que isso muda.
Você pega lá na Constituição, fala do casamento, né, da família, um homem e mulher. O Supremo já entendeu que pode ser pessoas do mesmo sexo. Isso aí talvez até a evolução da sociedade. Então, toda a Constituição é flexível, algumas menos, algumas mais. Mas eu não acho que esse seja o problema. Você não acha? Sabe qual que é o problema? Na Constituição, por exemplo, Diogo, eles te dão garantia que você vai ter um emprego, que você vai ter um tratamento de saúde digno, que você vai ter educação. Vai aqui na prática, procura um CAIS, às vezes, principalmente nessa época, você não vai ter isso que a Constituição te garante. Entendeu? Agora, o ativismo judicial é um ponto, é bem distante da Constituição. Que, por exemplo, lá, ela nos assegura de muitas coisas boas. Só que na prática não são executadas. Aí o problema, talvez, é de quem? Eu acho que é do país como um todo, não só da Constituição. O problema é do poder público, que, por exemplo... Mas você não acha que é lei demais? O Brasil, por exemplo, é um país que tem lei, o povo fala assim, tem lei que pega e lei que não pega. Cara, lei é lei. Sim, mas aí já é um problema, por exemplo, nós falamos aqui de lei que existe e a prefeitura não cumpre. Nós falamos de leis da Constituição, por exemplo, que são garantias que não são executadas. Mas você não acha que isso não é executado e existem esses acordões porque a justiça dá margem para muita interpretação? Na verdade, a Constituição não é feita pela justiça, para começar, né? Não, a Constituição é feita pelo povo, em tese, né? Os representantes do povo votam ela. Mas não foi feito pelo povo. A justiça, a gente sabe a grande discussão, talvez, que a gente está tendo aqui, que eu concordo com você, é como é que eu falo assim, a descaracterização dos poderes. Por exemplo, a justiça executa alguma coisa que teria que ser do executivo. Né? Eu vou te dar um exemplo. Um cidadão está lá na Constituição o direito à saúde. Tem casos, inclusive, de mães, por exemplo, que precisam de um remédio caríssimo para o filho. Vamos supor que era o de cannabis um tempo atrás, que hoje já é mais popular, mas tem tratamentos caríssimos. Ela entra com um mandato judicial, certo? A justiça fala assim, olha, é para cumprir. E aí o secretário de saúde, que fez um planejamento para gastar tanto, vai ter que refazer ele porque o judiciário tomou uma iniciativa que teria que ser do executivo. Mas por que o judiciário tomou? Porque o executivo não disponibilizou o remédio ou não fez o que deveria ser feito. E, ao mesmo tempo, o país está do jeito que está por causa de demoras no legislativo. Vou te dar um exemplo. A própria regulamentação da cannabis poderia já ter iniciado e ter sido aprovada e feita lá no Congresso. Como não foi feito, não evoluiu, por morosidade do Congresso, o que está acontecendo? O próprio juiz está dando direito de algumas pessoas fazerem o seu tratamento, comprarem o insumo ou fazer o próprio plantio em casa, entendeu? Então, por que mas disso? não é errado isso? A engrenagem está errada. Sobrepor ao outro? A engrenagem, exato. Mas, inclusive, isso está na própria Constituição, certo? É um descumprimento generalizado. Então, eu não falo só que o problema é de um ou de outro, nem só a Constituição, pelo contrário. O problema é do país como um todo. O problema é estrutural. Certo? E o que você acha que tem que fazer para resolver isso? Educação. Principalmente. Educação e dar condição boa de vida, que é o que a gente falou mais cedo. Gerar emprego, dar dignidade para o cidadão, sabe? O cidadão só... Não adianta você falar em educação com um cara que está passando fome. É verdade. Entendeu? É o que a gente falou de Águas Lindas aqui. Exato. Você tem que dar o básico para ele poder pensar em crescer na vida. Como é que ele vai crescer na vida? Tem uma chance. Que foi estudar, em trabalhar. O Diogo falou do Bolsonaro, e a gente tem que evidenciar o que é feito de bom, e de fato ele fez uma coisa boa. Mas o Bolsa Família do Lula foi um programa premiado aí no mundo inteiro, e a gente tem que valorizar isso também, porque naquela época o cara passava fome. Então, como é que você vai exigir de um cara pensar em estudar se está passando fome? Agora, a continuação do projeto é que eu questiono, sabe? Eu acho que a ideia inicial foi boa, agora é aquilo que a gente estava falando. Se você vai só dar o dinheiro pro cara, o cara vai ficar tranquilo ali e não vai querer procurar outra coisa. Tem que dar um custo de capacitação, exigir que as empresas, ou bonificar, né? Dar um benefício para a empresa, contratar essas pessoas que estão vindo dessa fatia da população que está vindo com esse problema generalizado aí no Brasil, tinha que beneficiar essa empresa para incentivar ela a contratar essas pessoas. Então, acho que parte desse problema aí. E acabou que o programa se perdeu no meio do caminho, que ele virou uma muleta. Né? As pessoas... Então, eu acho que, na minha opinião, parte por aí. Mas eu queria perguntar para você, essa questão do Robinho, era justamente... O que você pensa sobre
A justiça, porque a gente tem uma discussão hoje, por que eu estou perguntando isso? A gente tem uma discussão hoje, muitas pessoas levantarem a bandeira contra o STF, né? Tem que fechar o STF. Duas coisas que eu acho que é uma idiotice sem tamanho. Primeiro, falar que tem que fechar o STF. Segundo, falar que tem que acabar com a imprensa, que tem que ficar com o raio mortal, por exemplo. Cara, raio mortal nunca foi imprensa. Vou falar aqui de Goiás. Nunca foi imprensa. Não é imprensa isso. Imprensa é quem averigua os fatos. O cara vai lá, tem uma responsabilidade. Se você vai questionar se a imprensa é tendenciosa ou não, aí é outro quesito. Eu, por exemplo, eu assisto a Jovem Pan, que é Bolsonaro, e assisto a Globo, que o pessoal fala que é Lula, por exemplo. Aí você vai tirar a sua própria conclusão. Agora, você falar que tem que acabar com a imprensa, cara, a imprensa é o quarto poder, tem os três poderes, é quem fiscaliza. O político ele só respeita a imprensa porque ela está ali denunciando, está ali fiscalizando. Então não tem como acabar com a imprensa e pegar pseudo jornalistas ou páginas, nada contra o Raio Mortal, inclusive, mas é uma página extremamente tendenciosa, tem o direito dela, mas ele não tem... Igual a Mais Goiás também. Não, Mais Goiás é imprensa. Você pode questionar ou não, mas o Raio Mortal, ele faz ali apenas uma opinião dele, do Michel. É a opinião dele. Ele não está errado, as pessoas seguem. Mas é a opinião dele. Agora, isso não é imprensa, ele não vai lá averiguar. O Mais Goiás, ele tem jornalista que trabalha com ele, que escreve as matérias, que procura averiguar. Eu não estou defendendo também o Mais Goiás, mas procura averiguar. Da mesma forma que tem a Globo e todo veículo de imprensa sério tem que partir dessa premissa, né, de averiguar os fatos. Se vai ser tendencioso ou não, aí cabe a quem está assistindo ali detectar e ver uma segunda opinião. É o que eu falo, ninguém tem a verdade definitiva. Mas sai muito disso, né? Você acha, o que você pensa dessa conversa de temos que fechar o STF e temos que acabar com a imprensa? Você acha que é por aí que a gente vai melhorar o país? Totalmente descabido, cara. Inclusive, você acabar com um Supremo Tribunal Federal, numa democracia, você vai romper com o regime todo. E se tem uma coisa que eu não abro mão, é do meu voto. Eu não vivi na época que eu não tinha esse direito. Eu já nasci com ele, né? Graças a Deus. Mas eu não abro mão. Vejo até, às vezes, alguns amigos falando, pode voltar a ditadura, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai mudar e muito. Então, você pode, às vezes, até abrir mão do seu direito. Eu não abro do meu. Que é, inclusive, ter essa discussão, né? Uhum. Se fosse em outros tempos, a gente não estava dentro da lei fazendo isso aqui, que era questionando instituições, governos, pessoas, políticos. Isso é uma liberdade que nós temos, cara, e isso tem que ser conservado, tem que ser, inclusive, depurado, sabe? Tem que ser evoluído. Que aí é o caso de, por exemplo, você vê sociedade que está muito na frente nossa, já entendendo o papel que tem o judiciário, o papel que tem a imprensa, o papel que tem o Ministério Público, o próprio Legislativo, entendeu? Eu acho que não é querer inventar a roda. É só... Reinventar a roda. Exato, é só evoluir. Porque é o seguinte, você vê civilizações que estão 1000 anos na nossa frente, eles passaram por todos esses processos, né? Você tem ali pontos positivos e negativos na democracia, mas eu não tenho dúvida nenhuma, Diogo, que é o melhor sistema que existe até hoje, né? Tem lá suas peculiaridades parlamentaristas, etc., mas eu acho que a maioria escolhe e é assim que vai ser, e é assim que é o mais justo, né? Então, questionar esses pontos, cara, eu acho que isso é um retrocesso. Retrocesso e outro, é fase do Brasil. Brasil do mimimi, Brasil de polarização, Brasil do todes. Nós vamos atravessar essa fase, eu tenho certeza disso, sabe? Dar um tiro. Eu penso com otimismo. É uma fase difícil, mas vamos passar com a imprensa, então? Não, sempre respeitei. Nunca teve problema, repórter, nada, demais. Lá na Câmara. Sempre respeitei e, inclusive... Nenhum nunca tentou ganhar ibope em cima de você, não? Falar, respeito, não, um ou outro, mas assim, na imprensa de hoje, isso é minoria. Agora, tem veículo tendencioso? Tem veículo que recebe mídia de governo para divulgar governo? Tem. Então, assim, chega neguinho você querendo... Cara, de imprensa comprado, nunca aconteceu. Eu sei que os caras é muito... Não, nunca aconteceu. Inclusive, eu tenho uma relação muito boa com os mais sérios de Goiânia, que eu respeito demais o trabalho deles, e assim, sem eles, inclusive, o meu trabalho estaria prejudicado, entendeu? Tem matéria, por exemplo, você pega levantamento de gasto,
Você pega levantamento de projeto, que às vezes te manda aquele bolo para você analisar ele em 2 dias. O repórter às vezes te ajuda, porque ele tem um tempo disponível, ele já conhece a matéria, ele publica, sabe? A gente troca informações. Massa. Pelo contrário, eu acho que ela tem um papel bom dela. O que cabe a nós agora, não só como político, mas como sociedade, é selecionar, cara. Nenhuma imprensa vive sem telespectadores, certo? Seleciona o que você acha sério, ajuda, segue, contribui, que aí ele vai crescer, naturalmente os outros vão sair de cena. Eu tô te perguntando isso porque é o seguinte, se você é um cara que eu conheço, que eu confio, se é um cara extremamente honesto, eu ponho minha mão no fogo por você, você tem meu voto aí o resto da vida, pode candidatar até minha mãe para deputada federal agora que eu voto no você, mas assim, você eu conheço. Agora eu sei, que eu tava falando com o Bruno, que tem muito político que compra esses neguinhos de página, essas páginas Mais Goiás, Raio Mortal, essas páginas... Mas não é imprensa, né? É o que o Doc falou. Né? Imprensa, entre aspas, e a imprensa também, né? A imprensa a gente sabe tanto que ela é comprada, isso aí a gente falando até das grandes. Aí por isso que eu te perguntei, porque se tem os políticos que compram os caras também devem ir atrás de muitos políticos. Então é por isso que eu tô te perguntando, a curiosidade minha, eu sei que você nunca faria isso, né? Você não é nem daquele cara que vai atrás e que nem vai aceitar. Mas eu quero saber se já foram, se os caras procuram, se os caras mandam... Talvez os por cara ser vereador, né, que é um cargo iniciante na política, assim, sem muita estrutura, nunca passei por isso, não. Imagino que se acontece isso, vai ser lá mais para no governo, topo, né? Dos grandes, mais para né? governo, presidente. Sabe o que acontece? Eu tenho que falar isso porque eu participei, agora eu fiz 14 campanhas políticas na última, né? Fiz Águas Lindas, Novo Campo, Buriti de Goiás, Ipameri, Santo Antônio de Goiás, enfim, um monte. E aí é cargo executivo. O que vai lá pedir é justamente esse povinho do Raio Mortal, os da cidade, né? Essa galerinha. Então eles vão lá, eles chamam de blogueiros. Os blogueiros. Cara, eles vão lá atrás de dinheiro. Só que é o seguinte, toda imprensa, para mim, a maior besteira que tem é os bolsonaristas falar assim, o Bolsonaro tem que cortar o investimento na Globo. Por que isso está errado? Porque a Globo ainda é a empresa de comunicação que mais tem audiência. Record não tem mais, tem um programa ou outro que ganha. Então, se tem mais audiência, nada mais inteligente do lado do marketing, tá? Do governo, pensando como governo, que o investimento maior do governo em publicidade no que tem ali disponível, seja na que tem mais audiência. Você tem que... A maior fatia do bolo tem que ser para quem vai te dar maior retorno. Ou o empresário vai investir mais aonde ele tem menos retorno. Mas que retorno que a Globo dá pro Bolsonaro? Cara, não é questão de dar retorno. Não é questão de dar retorno a ele, né? Teria que ser assim. Anúncio. Uma campanha de vacinação, por exemplo. Pois mas aí ele bota um anúncio lá, governo federal. O governo federal acaba de fazer tal coisa boa. Aí já volta pro Jornal Nacional. O Bolsonaro acabou de peidar, foi um atentado terrorista com gás tóxico. Entendeu? Isso na imprensa? Não, mas eu tô falando o seguinte, a Globo, ela já tem um Fantástico, que é um programa que é 2 horas falando mal do Bolsonaro, ela tem um Jornal Nacional que é de segunda a sábado, é o Bonner falando mal do Bolsonaro o jornal inteiro. Mano, é tudo falando mal do Bolsonaro. Tá, o investimento... Aí fica até meio... Deixa eu fazer uma pergunta. Fica até meio bobo, né? Você botar um trem falando bem. Eu não vejo problema nisso, cara. Ele dá motivo pra esse... Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Só pra se comunicar. O investimento em publicidade é no jornalismo ou no horário comercial? Que é no comercial que passa entre o... Não, eu tô te falando assim, no caso dele, eu acho que... Não, me responde. Você não paga. Aí o que você tá falando é direcionamento de jornalismo. Não, mas aí você tá a favor de um blogueiro. Não, mas eu sei que o tipo de propaganda que é, mas no caso dele não é nem interessante nem botar aquelas propagandas no governo federal, porque não adianta, vai botar um trem lá sendo que é o tempo inteiro, chegando no cacete. Cara, mas é audiência, o cara independente do motivo. O cara tá vendendo... Se você divulgar uma campanha, por exemplo. Da Caixa Econômica Federal. E eu não tô defendendo o Bolsonaro aqui não, nem sei nem que eu voto. Não estamos falando do político. Tô falando nem que eu voto em Bolsonaro. É irracional. Nós estamos pessoalizando nada. É irracional. O governo precisa falar com a população. Pode ser uma opção. A Caixa Econômica Federal. Rádio, TV. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa do governo. Ela tem que conversar com a população, tem que chegar na população. Qual que é o maior veículo de massa do Brasil e da América Latina? A Globo. Qual que é se alguém conseguir me explicar qual que é a justificativa de você ter um investimento maior na Record do que na Globo para atingir esse público, sendo que o princípio do jornalismo idôneo, né, isento,
Jornalismo é uma coisa, comercial é outra. Os 30 segundos, os 15 segundos, 45 segundos ali, o governo está pagando isso. Ele não está pautando o que o William Bonner vai falar. Ele não está pautando o que o Fantástico vai falar. Entendeu? Até porque a propaganda não é do Bolsonaro e isso é errado. Você sabe, como político, que isso é errado. O Bolsonaro não pode chegar lá e falar assim, eu fiz. Não é ele que fez, é a Caixa Econômica Federal que fez. Entendeu? Isso daí é a governo. Ele é simplesmente o diretor do governo, mas ele vai passar e as instituições vão ficar. Então, o que você anuncia é a instituição. Então, no marketing, é irracional você falar que tem lógica o governo, tanto que esse ano, não sei se as pessoas sabem disso, esse ano agora de 2022, vai voltar. O maior investimento do governo federal novamente vai ser na Globo. Por quê? Porque é irracional. É conversa de burro falar que tem que investir mais na Record do que na Globo, porque a Record fala bem. Cara, o investimento é em propaganda das instituições, não é do Bolsonaro, sabe? Então, assim, eu fico indignado com isso, porque o povo tem desconhecimento total de como funciona uma imprensa. A imprensa tem que ser livre. Quer falar mal do Bolsonaro? Que fale. Ele vai fazer propaganda da Caixa, do Banco do Brasil, é do SUS, entendeu? É das instituições. E você tem que concentrar o seu maior investimento na empresa que tem maior audiência. Senão você está jogando seu dinheiro fora. É simples assim. Eu não estou falando se é bom ou se é ruim. É igual uma empresa. Por que o horário, os mesmos 15, 30 segundos é mais caro na Globo do que na Record? Porque na Globo tem mais audiência. Ponto. É só isso. Não tem outra explicação. Eu não estou questionando se é o William Bonner, se é o Fantástico, se é A, B ou C. É porque tem mais audiência. E aí o povo fica nesse mimimi do caralho. O meu mimimi do caralho. É igual a história do médico. O cara não entende nada de medicina, ele quer ser médico na rede social. Cara, o investimento tem que ser aqui por conta disso, porque é maior. Ponto. Sabe? Eu fico indignado com esses negócios. Mas, enfim, a gente continua falando. Tá querendo dar dinheiro pra Globo por causa do BBB, né? Eu também acho. Começou. Não, eu olhei lá, não tinha nem uma gatinha. O pay-per-view ficar mais barato. Não, e hoje saiu o vídeo íntimo da você viu essa? De quem? Daquela menina pintadinha lá, como é que ela chama? Não sei. Com vitiligo. Ah, Natália Deodato. sei. Saiu um vídeo Já íntimo tem um pornozinho? Rapaz. Você não viu? Não tem ninguém salvo nesse vídeo. Eu vou te mandar. Nem João de Deus foi salvo, né? Eu vou te mandar. Rapaz, já tem vídeo. Já tem vídeo, já saiu. Isso não viu, não? Vou te mandar aí. Aí o pessoal, achei bom os assessores dela, né? Falando assim, não vamos divulgar. Pedimos para que não divulgue. Moço, a hora que eles estão pedindo quando para não divulgar. Tinha 600 mil batendo no banheiro já aqui, ó. Descascando a mamona. Ô, meu pai. Olha que eles estavam redigindo o texto lá, já tinha os já tinha 3. Ô, brincadeira prender esse, moço. Cara, mas aqui Big Brother não tem base, não, né? Tem um nosso amigo PO ali, já tá no pay-per-view ali em 1000 graus, moço. Ele tá nem vendo nós conversando aqui, tá vendo no pay-per-view ali já o... Ele tá vendo o vídeo, ele tá vendo o vídeo. Ele tá vendo o vídeo, já tá vendo o Pedro Scoop pegando ela ali, arrebentando. Não dou conta não, moço. Mas você vê Big Brother, então? Vamos deixar o papo um pouquinho mais descontraído aqui, né? De vez em quando gosto de uma putaria lá. Não, mas tô de bobeira às vezes, ligo lá. O que você gosta mais, o Big Brother, dos barracos, ou gosta de ver um de férias com ex e o povo fudendo? Cara, e o Chora é bom também. Eu vejo... O Chora é muito... É muita putaria. Eu vejo jornal, vejo TV Senado, quando tem alguma coisa boa. Ou então é só no off, cara. O off passa tudo, bike, não, o off bom, né? O dia inteiro no off. Se eu tiver em casa de bobeira, programa bom demais. Off é programa de maconheiro, velho. Não, ou então aqueles também, um negócio que eu tô vendo ultimamente é de aeroporto, sabe? Aeroporto é bom demais, aeroporto era restrito. Largados e pelados. Eu tenho que assistir pra não ser preso quando estiver viajando. Já sei as manhas tudo. A hora que chega em Guarulhos, que eu vejo aquele carecão lá, eu esqueci o carecão lá de cabeça branca, eu já... sai na miúda. E o de Madrid, ontem foi um cara eu acho que assim, o voo veio de Bogotá, escala em São Paulo. Um cara que tava no sapato, né, com um sapatão na mala. Não, que levou, eles nunca tinham visto isso lá em Madrid, levou num baixo. Eu vi o do baixo. Você viu, cara? E o cara foi tão inocente que ele levou as roupas, tudo dentro da maleta do baixo, cara. Aí os caras falaram assim, tira o baixo e toca alguma coisa. Sabia nada, né? Ele não sabia nem segurar o baixo, irmão. Não, e o trem pesando 600 quilos. O baixinho pesando 500 quilos. Cavaquinho de 500 quilos. Nossa senhora. Aí ele falou assim, você não tá conseguindo tocar direito. Ele falou assim, eu toco muito lá, mas é outro tipo de música.
Cara, eu gosto disso daí. Pois é. Mas o que você assiste, então? Fala aí, cultura inútil pra gente. Cara, mas é isso mesmo. Big Brother vejo, televisão, assim. Futebol? Você torce pro Goiás? Largados Pelados, você nunca né? viu, não? Largados Pelados? Já vi. Largados Pelados eu acho bom. Quando tu com nojo de comida, eu lembro Largados Pelados, eu como tudo. Né? O povo tem frescura com gordurinha na carne, com demais. temperinho. Vai ver um Largados Pelados pra você ver. Tá louco. Come carne crua. Come até a canela da mãe. 6 dias sem comer nada, né? Mas esse valor de futebol é o Verdão, né? Tô aí ouvindo. Mas só o Verdão? Só Verdão, cara. O que você acha esse ano, Verdão? Série B de novo? Não, né? Série A, mirar na Libertadores pra Contratou o Maguinho, o Auremir. Cara, eu nem acompanho muito pra não passar raiva. Você sabe que eu não sei então como é que vai mirar a Libertadores? Eu tenho um programa de Vai dar esporte. certo, cara. Só tem que ter motivo Vai pra ir lá no fazer jogo. o pezinho roubado, Robson, né? Eu tenho que ter motivo pra ir na Serrinha, ver os brothers. Goiás na B é grande, cara. Goiás na B é fala grande. isso não, Diogo. Ainda mais você, Não, eu tava torcedor aqui. do Goiás. Uai, mas eu sou realista. Energia mano. positiva. Eu trabalho com a realidade, irmão. Ué. Eu falo a verdade, que não tem conversa. Você sabe que eu sou fã do Craque Neto, ele dá na goela, eu aprendi com ele, irmão, não fica lisando. Cara, mas é O difícil. time que contratou o Auremir. Você já ouviu falar algum jogador na sua vida que chama Auremir? Não. Você vê, contratou o Auremir. Vem da onde, Auremir? Auremir? Lá da Auriema. Da onde que veio? Sei lá, mano, da puta que pariu. Lá. Aí deixa eu te falar, aí contratou agora o Maguinho. Sabe quem que era o Maguinho? O currículo dele, jogou 3 anos no Vila. Tô contratando pra Série A. Aí contratou o Vinícius, 30 anos. Vinícius Júnior? Não, Vinícius. Gostava bom. Vinícius Vô. É um que era do Palmeiras, ruim pra caralho. Vinícius Que tava no Náutico. Aí você perguntou se era o Júnior, eu falei, não, é o Vô. É um que tá no Náutico. Aí você me fala, como é que esperança com um time desse? A grana do brasileiro. Eu ganhei uma camisa oficial esses dias pra trás do Serginho Sistilo, eu vou até vender ela, não vou nem ficar por mim, porque achei uma bosta dessa pra quê? Entendeu? Cara, mas é que aí como é que vai, nosso, né, cara? Não, o que tem não, senhor. Não, o que tem Atlético Goianiense, mano. Tem um Atlético Aí Goianiense. pro Vila você não vai nem. Jamais. Torcer pro Goiás é ruim, Mas imagina. falar, eu respeito muito os esmeraldinos, mas eu aqui em Goiânia eu torço pro Atlético Goianiense. Dragão, raiz, irmão. O Atlético é muito mais organizado que o Goiás. E contrata aquele menino lá, o Janderson, aquele que era da ponta direita do Atlético. Mas já foi embora já. Foi embora, mas... O Shalom, chegou hoje o Shalom, né? Shalom, o Atlético? É do O Atlético? Shalom não é o Shalom. O Shalom tava no São Paulo, já jogou no Goiás. Ele veio pro Atlético. Shalom. Aí o Barça também, que era do Goiás, veio pro Atlético. O Goiás você vê, o Goiás vai pra B. O Atlético faz as contratações certas, cara. O Goiás não faz. Adson Batista, ele tem lá os problemas dele, mas ele consegue achar uns caras assim, no interior do São Paulo lá, tá jogando Paulista, destaca. Ele vai lá, contrata por empréstimo. Eu não vou falar do Goiás, não, sabe por quê, cara? Primeiro, porque eu já vou falar de esporte o ano inteiro, já. E segundo, cara, nós já entrevistou o presidente da Força, que foi só Goiás aquele dia. Entendeu? E terceiro, cara, o Quitão, coitado. O cara já é vereador, o cara já tem que aguentar o trem que é ser político, é um dos trem mais difíceis do Aguentar mundo. a pica Ainda agora tem que falar do Goiás, aí você quer empurrar só bomba nele, velho. Entendeu? Aí, vamos voltando aqui, que a gente tava falando de assistir os negócios, né, do Big Brother, dos negócios. Você quer falar do Big Brother, né? porque o Big Brother começou ontem, né? Eu quero saber algumas coisas que estão, quero tirar algumas... Quero ter algumas curiosidades aqui. Então, você assistiu o Big Brother? Você viu? Cara, eu vi um pedacinho ontem só. É? Uhum. Pra quem que é o perfil de pessoa que você torce nesse reality show, assim? É o cara que come as mulheres? É o bonzinho? Cara, eu torço pra começar pra quem é de Goiás. É o barraqueiro. Né? Então você vai torcer pra Nayara Azevedo, você já começou errado, porque ela tá sendo cancelada. Ela já tá cancelada, tá Carol com K já. Eu peguei um trecho do programa que ela tava lavando prato, eu achei que ela tava fazendo a moral lá. O irmão da Marília Mendonça já arrebentou com ela. Arrebentou com ela antes de entrar, e ela já tá queimada dentro da casa. Dentro da casa lá, dentro da casa o povo já tá esculachando. Ela chegou falando que preferia dormir no chão do que dormir com outra pessoa do lado. Como é que essa pessoa... Os 3 lá já falou volta, né? Primeiro dia eu tava assistindo, meu primeiro dia tinha uns 3 falando que volta na área. Você tá doido, velho. Essa mulher é zica mesmo. Ela é zica. Pra você ver, eu não sabia nem quem que era ela. Porque tava nesse negócio de ela entrar ou não, essa polêmica da Marília Mendonça, só que eu não lembrava quem que era ela. Aí no dia que eu vi o povo entrando, eu achava que era a Pitty. Na hora que ela entrou, eu falei, caralho, moça, a Pitty tá gorda. Puta que pariu. Ela emagreceu agora, Eu falei, caralho, mano, a Pitty tá gorda pra caralho. Aí quando eu olhei assim, falei, rapaz, mas a Pitty não arrancou tatuagem não, bicho. Cadê os piercing? Aí eu fui ver que era Nayara Azevedo. Você tá torcendo pra quem lá, Diogo? Eu? Eu não tô torcendo, cara, por enquanto, pra ninguém.
Eu, assim, me agrada, porque eu gosto de ver os treinos acontecer, né? Polêmica, esse treino. Não, eu torço pro Pedro Scooby lá, porque eu já vi ele num reality, naquele... como é que chamava aquele da Band, um de esporte, fudido lá? Não sei, Catlon, não sei o que, Catlon. Não sei. Véi, teve um reality lá, velho, fudido, que o Pedro Scooby participou, um da Band, que era... Mano, mal esses que era numa ilha. na Band. Enfim, e ele era fudido nas provas e tal, e eu sei que ele come geral também, ó, ponto positivo. Né? No mundo que nós estamos vivendo hoje, você é um cara que gosta de comer mulher, é Deus, né? É ídolo. Então, porque hoje em dia todo mundo só dá o toba. Enfim. Aí, eu torço pro Pedro Scooby lá, velho, que eu sei que ele deve comer uns cara, mas os caras dão o que é dele. Mas não tem mulher lá, né? Tá ouvindo isso, né? Não parece que tem mulher. Não, tem umas duas que é casada. Tem aquela médica lá. Uma lá é casada. Aí uma mulherzinha lá é casada com a Ludmilla, que é aquela cantora. Mas casada com cantora. Aí, velho. Não tem fidelidade, né? É de todo mundo. Mas ela não vai, né? Trair a Ludmilla no meio do PT ali, né? A Ludmilla estivesse lá fazendo a mesma coisa. Os artistas. Aí, enfim, eu tava olhando lá, velho. Sobrou pra ele comer mesmo, só que vai entrar lá que tá com Covid, lá, blogueirinha. E tem uma de Goiânia também, a tal de Laís. A de Crixás, né? Bonitinha. Crixás é bem, a médica lá. Bonitinha. Vamos ver lá, tem muito galanzão. Eu vi que tem muito galanzão lá e pouca pomba. Joguinho, você não tem. Tem uns 3 lá que chegou falando que era pegador, tem o Espírito Scooby, vai entrar aquele ex-malhação amanhã também, o tal de Arthur, sei lá o quê. Você não tem vontade de ir, É o sonho da vida dele. Se eu for pra um trem desse, fez o vídeo? eu sou preso na entrada lá, cara. Eu já entro lá gritando Bolsonaro. Entendeu? Globo lixo. Eu vou soltar Globo lixo 10 vezes no ao vivo lá sem querer. Eu não posso, não tem como. Eu vou preso. É 1000 grau. Não dá pra mim. É tipo de coisa. Cara, mas eu acho que a audiência da Globo ia aumentar, que os bolsonaristas iam tudo esse tipo de A Globo me tirava no primeiro dia. Sem contar que ansiou demais também, né? Nossa, eu dá vexame naquele trem lá, moço. E o cigarrinho, ia fumar muito ou não? Moço, eu fumo até a testa dos outros lá, até os dedos. Isso é pesado. Bom demais. Pessoal, estamos chegando aqui à reta final. Queria agradecer muito a presença do nosso amigo vereador Lucas Quitão e pré-candidato a deputado federal pelo estado de Goiás. Muito obrigado, Quitão, pela sua presença. Se quiser falar mais alguma coisa. Vou fazer uma última pergunta para ele, já que tá falando aí. Diga. Quita, você que tá candidatando a deputado federal, meu querido, eu queria fazer essa pergunta aí. Tinha até anotado aqui no celular para não esquecer. É uma pergunta sobre isso. Onde você quer chegar, meu querido, na política? Com todo o pensamento que você tem hoje, né? Toda a sua mentalidade que você criou dentro da política. Você vai candidatar para federal, mas onde você se vê lá na frente? Onde que o Lucas Quitão vai chegar? Dioguinho, eu tenho esse projeto coletivo, né, que é da nossa turma, da nossa geração, né, do nosso grupo político, que é talvez chegar no Palácio das Esmeraldas por um de nós aí, né? Eu acho que quem está na frente é o Calil. Se um dia a gente chegar lá, eu tenho certeza que nós vamos dar o sangue. Mas eu também tenho minha preocupação de não ser profissional da política, sabe? Eu não quero ser político o resto da vida, não. Isso eu já tenho certeza, sabe? Quero dar o meu sangue aí, se eu conseguir essa, na outra, eu acho que até aí uns 40 anos eu me dedico ao coletivo, sabe? Depois eu vou cuidar da minha vida e aí eu acho que as próximas gerações vão chegando, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí, porque... Mas você tem que continuar, porque não tem bom político. Cara, mas é difícil ter bom político igual você. O problema da política é esse, cara. Quem chega não quer sair e tem muita gente nova que precisa entrar, entendeu? Então, assim, mais que um cargo, eu quero deixar um legado bacana. Se eu conseguir deixar esse legado bacana, eu acho que eu já estou satisfeito, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Já que você entrou nesse mérito, Palácio das Esmeraldas, ótimo. Mas a gente vai fazer planejamento estratégico, a gente analisa oportunidades e ameaças, né? Você não acha que é uma puta da oportunidade a Prefeitura de Goiânia, não, cara? Bom, Dog, eu tenho que... Avaliando quem tá lá? Eu tenho que ir passo a passo, né? Assim... Nós falamos de um projeto para daqui 10, 15 anos, entendeu? O Diogo, pelo que eu entendi, ele quis falar assim, qual que é o teto de vocês, né? Exatamente. Talvez poderia ser lá se Deus for muito bom com a gente, sabe? Porque é um caminho. Eu quero saber seu, Quitão. Que é Lucas Quitão hoje, né? Lucas não, mas o meu projeto não é pessoal, entendeu? Eu estou satisfeito, por exemplo, se ele chegar e eu carregar a pasta dele, porque eu tenho certeza que vai estar em boas mãos e eu vou poder colaborar. Ele vai me escutar, pelo menos. Que é o mais difícil na política hoje. É o cara de escutar. Exatamente, porque assim, tem muita gente com ideia boa, cara, mas não chega no governante e às vezes não é prioridade para ele. Quando o cara senta na cadeira, muda tudo. Você já viu aqui,
gente falando que ia assumir, ia baixar a gasolina, sentou lá, mudou. Fez foi aumentar, entendeu? Então, assim, a diferença é essa. Se eu conseguir colocar esse sonho nosso para andar, eu não preciso ser a ponta da lança, sabe? Eu quero chegar. Essa é a minha prioridade. E por isso passa por esses desafios aí de degrau em degrau, que o próximo é essa eleição, que assim... pensando na minha estratégia, é sair candidato a deputado federal, mas por trás dela, a nossa prioridade é reeleger o Calil, por exemplo. Entendi. Que pode ser presidente da Assembleia, que pode ser governador em seguida. Vai que bate lá o deputado federal. Não, nós vamos dar o nosso melhor justamente para isso, porque é um momento também que o Brasil está voltado para a política, como você lembrou muito bem. O povo está se politizando, às vezes em excesso, né, em extremos, mas já é um caminho. E tá todo mundo vendo que o nosso Congresso, cara, tá preocupado com eles mesmos. Eles não estão preocupados com o país. Então, acho que é um momento da inovação, da novidade chegar, da renovação séria, né? Porque na eleição passada para cá, tivemos uma renovação grande, 70%. Mas parece que piorou, né? Então, assim, eu acho que o povo vai pensar mais nisso, sabe? Votar em alguém que equilibra, que acha que tem certeza que o diálogo é a mudança, porque não adianta, cara. Briga por briga não vai resolver nada. Não. Eu tenho certeza disso. Tem que achar alguém que converse, que ouça e resolva. É isso aí. Maravilha. Então foi show demais, né? Tamo junto. Agradeço muito o convite, viu? Sucesso. Kita. Quero voltar mais vezes. Obrigadão, cara. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Desculpa as besteiras aí. Desculpa os... Relaxa que os processos chegar, é tudo eu cachorro que tudo paga. Não vai vir nada pra você. É porque você não falou nada demais, viu? E é isso aí. O Me Engana Não Maguela. É besteira. Maguela mesmo, é desbocado, mas é feito de coração aqui muita responsabilidade. Aqui a gente fala o que a gente pensa, né, Dioguinho? Então, que pensa, mas sem enganar quem tá assistindo. Sem enganar. Eu acho falar uma besteira verdadeira do que falar uma verdade mentirosa. Não me engana, não. Ele nasce de uma ideia que todo mundo... O podcast tem um monte pipocando aí pelo Brasil, mas ele parte de uma ideia da gente ter um canal que conversasse com o goiano, com o pessoal que mora aqui no estado de Goiás, e que tem as necessidades daqui, cara. A gente quer conversar, quer ver o Neymar? Quer, mas a gente quer conversar com a galera daqui, com o pessoal que é daqui, que tem os problemas, vive os problemas daqui, que quer melhorar Goiânia, melhorar o interior do estado, sabe? É regionalizar mesmo as discussões, porque não adianta a gente também ficar batendo aqui na tecla só do nacional, e esquecer do nosso. Pô, eu fui pro Rio de Janeiro, eu fiquei uma semana, mas 360 dias eu passo aqui em Goiânia. Então eu quero que melhore aqui, eu quero que as discussões se ampliem por aqui. Vamos viver aqui, ter filho aqui, eu quero que a gente evolua, né? As discussões melhorem. E o Quitão vai voltar aqui já como deputado federal, né? Como deputado federal, vai voltar como deputado federal. Vai profetizando. Né? Amém. E vai vir lá de Brasília. Só tem que tomar cuidado com o João de Deus, né? Porque... No caminho. Então, foi um prazer, meu amigo. Valeu, Kita. A casa é sua. Obrigado. Tamo junto aí demais. Eu que agradeço o convite. Conta comigo sempre. Pessoal, parabéns aí pelo trabalho. E só um lembrete, você que está assistindo esse programa, segue a gente no YouTube, no Instagram. E, pessoal, ativa o sininho e acompanha a gente lá, que vai ter muita coisa boa ainda no decorrer desse ano, tá certo? Os cortes mais tops do planeta estão no Instagram, @me engana não. Segue, cola. E os anunciantes também sintam-se à vontade. E vai começar um sorteio aqui do Vale Pix, viu? A partir do próximo podcast, nós vamos sortear um Pix de R$50. Vai ter os Pix de R$50. R$500, ó. Não, de 500. 10 de 50. De 500 eu vou assistir. Você vai mandar. Eu vou assistir. Mas é isso. Então, muito obrigado. Tamo junto. Dioguinho, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Junto. Pessoal, Nós. Valeu, equipe. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Produção. Valeu.